com a primeira liderança da coisa foi o Mahatma Gandhi e tal, já nos anos 60, 70. Então, assim, o norte da África, Argélia, Marrocos, etc, etc, tudo está gerando os problemas na França. Por quê? Porque eles deram dupla cidadania a esses colonizados e a França vai ser o primeiro país do Ocidente a ter maioria muçulmana. Isso é um problema gravíssimo para eles. Então, isto acabou. Pelo menos a exploração explícita, imperial, colonial, acabou como cofinanciamento desse estado de bem-estar social. Qual era a segunda causa? A segunda razão da debacle do welfare state, cuja resposta o neoliberalismo tenta oferecer, é a solidão concorrencial. Então, se você queria comprar uma televisão nos anos 60, 70, ela era a Telefunken, alemã, ou lá dos Estados Unidos, mas era europeia. E esse produto carregava a ineficiência do estado de bem-estar social, que era financiada pelos excedentes da exploração colonial e pela solidão concorrencial. Ora, a exploração colonial se acaba, pelo menos na sua forma explícita, e a solidão tecnológica vai se superando com a emergência de um produto que vem do Oriente, num primeiro momento o Japão, mas logo em seguida com a portentosa China, com a sua característica peculiar de mega escala, que vem desonerado pela sua institucionalidade atípica, desonerado de qualquer cunha fiscal mais relevante. Os europeus passaram a perder a competição nos terceiros mercados em seus próprios mercados. Óbvio que se eu fosse um lord inglês, porque é assim que eles fazem, são inteligentes, não são burros, sabe, vulneráveis à ideologia de quinta categoria, eles fazem um grande debate e fica evidente qual é a causa da competitividade sistêmica perdida do produto europeu. É evidente que é a cunha fiscal. Não tem outra causa, porque produtividade vai muito bem, obrigado, as condições de infraestrutura estão totalmente lançadas, etc. O problema é a cunha fiscal. Resposta óbvia, se o diagnóstico está correto, desmonta o Estado, reduz o Estado a uma dimensão mínima de mais baixo custo e restaura com isso a competitividade sistêmica da economia europeia estagnada. Fácil de falar, eis aí o colapso político que a humanidade está vivendo. Nunca se aceitou o desmonte das sociedades do estado de bem-estar social da Europa. Colapsou a política, o grande problema da disruptura tecnológica faz com que na Espanha os jovens de 18 a 25 anos estejam 42% desempregados. A esquerda europeia, que influencia a esquerda latino-americana, imita e faz o quê? Substitui a visão holista que o marxismo-leninismo oferecia de uma revolução totalitária, no sentido melhor que essa palavra totalitário possa assumir, pela agenda identitária. Então, eu agora não faço mais a defesa da superação da sociedade de classe, mas vou defender as mulheres, os negros, os gays, enfim, o que não deixa de ser correto, só que não responde ao grande drama. Resultado, a direita está ganhando as eleições no mundo inteiro. Só que nunca foi este o problema brasileiro. Aqui nunca foi a cunha fiscal o problema de competitividade sistêmica precária do Brasil. Nunca foi. E repare, eu sei disso porque quando eu fui ministro da Fazenda, a carga tributária brasileira era 27% do PIB. 27%. E a dívida pública era mais ou menos 40% do PIB. E nós tínhamos mais de 100 bilhões de dólares de ativos estatais privatizáveis com certo consenso popular, que era telefonia, todo mundo aplaudia, distribuição de energia elétrica e tal. Olha o que aconteceu nessa brincadeira de juro alto, de não sei o que e tal, de transferências pagas com chapéu alheio e não sei o que e tal, por Lula e Fernando Henrique. Olha o que aconteceu. A carga tributária subiu de 27% para 34,5% do PIB, o investimento foi zerado, desmobilizamos 100 bilhões de dólares, que equivale a preço de hoje a quase 600 bilhões de reais, a dívida foi para a faixa de 80% do PIB. E ainda se defende isto? Então, é evidente que o problema nosso é de modelo econômico, de modelo de governança e tal. Quais são as grandes tarefas? Aí, evidentemente, a gente tem alguns caminhos para compreender as coisas difíceis da ciência. É a literatura ou a melhor vivência internacional. Se casar os dois, fica perfeito. Você achar só. Nós, no Brasil, estamos fazendo o oposto da literatura e da melhor experiência internacional. O que é que a literatura fala e a experiência internacional consolida? O que é a premissa da prosperidade, do êxito civilizatório? 100% dos casos. Poupança nacional alta,
convergência estratégica entre um governo empoderado com um empresariado privado empoderado e uma universidade comprometida orgânica e sistematicamente de responder às questões tecnológicas envolvidas num projeto de desenvolvimento imaginado. E terceiro, investimento em gente. Este é o problema, é a guia do que eu chamo de projeto nacional. É evidente que o dirigismo, o estatismo e tal deram sua contribuição, e não é o que eu estou defendendo. Isso. Mas não é possível se administrar uma bodega das pequenas sem um projeto. Ciro, agora, já chegando já... Só terminando, que é uma coisa da política. Isso. Eu não desconheço as dificuldades políticas para viabilizar uma coisa dessa, porque eu tenho obrigação. Eu tenho 40 anos de vida pública, fui prefeito, governador, ministro, fui deputado federal, fui deputado estadual, fui secretário. Enfim, é difícil que haja alguma coisa. É claro que é difícil, mas está ficando cada vez mais difícil. É difícil. Porque o vulto do problema está se agravando. Uma coisa é você governar tendo margem de ampliar a carga tributária, como tínhamos e perdemos. Uma coisa é você governar com uma demografia jovem e estamos perdendo. Porque cada vez mais vai ter mais gente velha sem poder trabalhar e precisando... Eu acho que, Ciro, você está tocando um ponto, vou fazer uma pergunta para ele. Tá. O que o Ciro está dizendo, se eu estou entendendo, é que é o seguinte, e aí eu não sei como desatar esse nó, por isso que eu vou colocar aqui, porque o que eu sei é fácil. Está dizendo que o político, ele tem que liderar. E faz parte da liderança de você construir, com as regras democráticas existentes, algum projeto que gere aumento da poupança nacional, melhore substantivamente a rede pública de educação e crie universidades que consigam estabelecer um mecanismo de comunicação entre o setor produtivo e a produção do conhecimento. Acho que é isso que ele está dizendo. É um excelente resumo. Isso a gente não conseguiu fazer. Mas deixa eu só adicionar essa sua pergunta. Mas aí a questão que eu queria perguntar para ele é, eu tenho um enorme ceticismo. Por quê? Porque eu vejo a dinâmica política brasileira, como que a política funciona nos partidos, nas campanhas, como que as pessoas, os políticos se posicionam, e tem um curto prazismo, que não tem muito como escapar. Quer dizer, se você tem que ganhar a próxima eleição e ficar 4 anos e, nesses 4 anos, construir a sua reeleição. A impressão que me dá é que o processo, a dinâmica da política brasileira não permita que a liderança lidere. E, portanto, a política fica, no meu entender, nos últimos 40 anos, muito a reboque da posição média da sociedade. Isso me parece que é quase uma restrição que o sistema político estabelece as escolhas que a sociedade faz. Não, sim, qual é a Deixa eu só complementar isso que ele está dizendo. Deixa eu responder, porque senão foge a questão que é fulcral. Veja, esta percepção é cada dia mais correta. Estamos nos aproximando do impossível. Estamos de acordo. Mas nunca foi assim. Eu pergunto, eu estava lá. É isso que eu queria... O que aconteceria... O que aconteceria neste país sofrido se o Fernando Henrique tivesse assumido no dia 1º de janeiro de 1995 e tivesse mandado um conjunto de providências em direção a essas 3 questões? Não é? Elevar a poupança nacional brasileira, coordenar estrategicamente o Estado brasileiro com o empresariado e tal, por caminhos que a gente pode especializar aqui, e determinado investimento em gente que radicalizasse uma inversão no capital humano brasileiro, tragicamente falando. Deixar claro, Ciro, que no livro vocês dois comentam sobre isso. Não, mas o que teria acontecido se ele tivesse mandado esta ideia para o Congresso e tivesse dito ao Congresso, cavalheiros e damas, ou os senhores me dão isso aqui, ou o Plano Real se acaba? O que tinha acontecido naquela data? Mas, Ciro... 100% de aprovação, com aplauso. Eu lhe digo por quê? Porque eu vi com um Congresso muito pior do que o que o Fernando Henrique recebeu, que foi desmoralizado. Eu vi nós fazermos uma moeda nova no Brasil. Falei nós, por medida provisória, criamos o real, determinamos uma paridade do real com o dólar norte-americano por lei. Tem aberração maior? Tem aberração maior? Desfizemos todos os contratos brasileiros foram quebrados.
Pode deixar, estou batendo aqui. Todos os contratos brasileiros foram quebrados. Pegamos a poupança nacional, trocamos indexadores, violamos todos os contratos da aplicação financeira. Todos. Sabe o que aconteceu? O Congresso Nacional disse amém e o Judiciário, examinando 1 milhão de causas, mandou todas para o arquivo. Isto é autoritário, não é democrático. Mas isso elimina esta prostração que está na base do que o Lula propôs para a gente culpar o Congresso e o sistema político brasileiro. O que ele propôs? Eu, por exemplo, ministro da Fazenda, nesta data, criei a tributação de imposto de renda sobre lucros e dividendos empresariais. Eu criei a TJLP, veja que heresia. Eu discutia numa mesa aqui com os camaradas, não, nós precisamos ter a taxa de juro alta porque o consumo vai explodir, porque nós temos que dissuadir a demanda agregada. Está perfeito, tá bom. Eu estou entendendo aqui, não sou economista, mas tem sentido eu cobrar um juro do consumidor, o mesmo juro que eu estou cobrando do empresário que vai produzir e aumentar a oferta, portanto, eliminar estrategicamente a inflação. E a turma, não pode, porque a taxa de juros é só uma, não sei o que e tal. O pessoal disse, pode sim, e tal. E eu arranquei a TJLP. Foi criada por mim, a TJLP. Aí depois começaram, sindicato dos operários da indústria automobilística fizeram um acordo para liquidar o Plano Real. Chegaram junto aqui no aeroporto Santos Dumont, Paulinho da Força, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, e o cara da Anfávia, no avião da Anfávia. Como eu conhecia, tinha mandado um espião para lá. Quando chegou o cara lá, digo, vão os dois lá para o Ministério da Fazenda, esse prédio gigante que tem aqui, que só o banheiro de mármore que tem aqui, dá para morar 2 famílias dentro lá, sem teto. Cheguei lá e disse, o que vocês estão pensando? Vamos fazer um acordo para reindexar, não sei o que. Não, vai desfazer o acordo. Ah, mas não pode, porque a autonomia do sindicato está desfeito o acordo, ou então eu vou tabelar os preços dos automóveis. Está direito? Dá direito? Não, desfiz o acordo. Aí fiz o quê? Criei a participação dos trabalhadores no lucro e resultado, para poder dar aos trabalhadores um caminho de se associarem ao êxito da empresa, em vez de ficar indexando salário e repassando para o consumidor e tal. Esse é o problema. Se você tem a ideia e topa bancar o risco para servir ao interesse estratégico que é pactuado ou legitimado, não é, numa ampla discussão, naquela data o simbólico era o real. Era só propor. Qualquer coisa que eu fizesse, a turma dizia, não, isso é para salvar o real. Está feito. Esse é o problema. O que o Lula propôs? 5 mandatos. Para a gente culpar o Congresso, o sistema político brasileiro, tem que dizer assim, não, o Lula tentou reformar estruturalmente o modelo previdenciário do país. Não tentou. Tentou porque é poupança. Não tentou. Qual é o processo político? Qual é o processo de... Nada, zero. Esse é o problema. E a elite brasileira, eu não vou esperar isso dos reacionários, dos corruptos, eu espero de quem tem compromisso progressista, digamos assim, que é uma grande fraude. Aí o que acontece aqui fora? Intelectuais, artistas, não sei o quê, todo mundo batendo palma. Esse é o problema. O problema é que nós não temos mais sociedade civil, porque se a sociedade civil brasileira, que aliás sempre foi, ou você acha que o povo brasileiro queria mesmo as diretas antes da gente pegar um deputado obscuro do Mato Grosso, que foi lá e apresentou uma emenda Dante de Oliveira para a eleição direta, e nós resolvemos empacotar o assunto e começamos a trabalhar. O primeiro comício que nós fizemos foi em Goiânia, desse tamanho. Mas tinha uma ideia ali, aí uma ideia, vamos fazer, vamos correr risco, vamos bancar o risco, vamos chamar o povo e tal. Fizemos, perdemos a coisa e ganhamos a eleição do Tancredo. Sabe onde é que o Lula estava? Contra o Tancredo. Porque preferia, por quanto pior, melhor, que o Maluf ganhasse a eleição no colégio eleitoral, como ficou contra a Constituinte. Esse é o problema. Então, se a força progressista do país foi usurpada para o conservadorismo, com o aplauso da dita sociedade civil, aí sim, seu raciocínio se completa. Nós estamos fodidos, não tem saída. Não, porque o seu ponto, Ciro, eu acho que você levantou o exemplo do Lula, né, que é o 5 mandatos. Que é o político mais bem-sucedido da nossa história. Né? Uhum. O que ele fez? Além dele ter o carisma, o talento dele e tudo, ele respondeu à demanda do que eu chamei do eleitor mediano. Né? Ele fez reativamente, não proativamente. Né? Você gostaria que os políticos fossem proativos. O ponto é que... Pela liderança, né? Pela liderança. Aconteceu que o político mais talentoso, talvez nosso, a liderança maior que nós tivemos até hoje, que é o Lula, ele foi reativo. Ele
com uma sensibilidade imensa. Você me permite uma parte nesse ponto? Você trabalhou com o senador Tasso Gereissati. Deixa eu lhe descrever aqui como é que o Tasso Gereissati encontrou o estado do Ceará. Isso. Que em matéria de sociedade civil não tem nada que o Brasil poderia imaginar. O Ceará não tinha nada de sociedade civil. Está de novo lá, toda a imprensa controlada pelo governo, tudo não sei o que e tal. Quando nós acabamos de fazer a transição, 100%, quer dizer, toda a receita do Estado, toda a receita pagava 75% de uma folha de pagamentos. E os funcionários estavam atrasados 3 meses. Isso, 1986. 86. Na verdade, 87, começo... 86. Toda a receita corrente do Estado pagava 75% de uma folha. 100% da imprensa controlada, 100%, que era 1% do ICMS numa procuração para o Jornal Povo, 0,5% para o Jornal Tribuna do Ceará com a procuração, para ir receber no banco. Percebe? Este era o quadro. Se nós tivéssemos nos rendido a estas evidências do mediano, não sei o que e tal, sim, o Ceará não tinha feito. Pelo contrário, fomos lá, sabe o quê? Tomamos uma decisão, vamos fazer o que tem que ser feito e vamos chamar o povo para entender o que está acontecendo. Isso é que é democracia, energizar a política. Sabe o que aconteceu? Nós renovamos 78% da Assembleia Legislativa no ano seguinte. E eu fui eleito governador com 32 anos de idade, sucedendo este governador aí. E eu era líder do governo e fui prefeito da capital, eleito também na base do plebiscito. Então, veja bem, eu sei que não é fácil, mas o papel da liderança, e mais do que da liderança, da ideia, é o elemento central da política. Senão, o nome disso é demagogia. Sob o ponto de vista de ciência política, o nome disso é demagogia. Então, eu sinto o querer médio ou mediano da massa e vou ao encontro disso. O nome disso, na ciência política, é demagogia. Isso, o Brasil está morto. Se for por aí, está morto. Mas a gente tem ido por aí, né? Temos ido por aí, estamos morrendo. Como nação, a República está podre. Pois é, mas os pontos colocados no projeto que se comentou aqui, ligado primeiro à poupança, a importância da poupança doméstica. O outro ponto ligado à tecnologia, aí envolve universidades e essa capacidade de transferir o conhecimento gerado nas universidades para o setor privado. E o terceiro ponto... Aposta em gente, investimento em gente. Investimento em educação. E isso tem uma agenda que é dialeticamente praticável a partir da lei do menor esforço. A gente tem uma tendência, não é, da radicalidade, de coisa. Não, peraí. Por que a gente não propõe um modelo de previdência social com base em 3 pés? Deixa eu agregar uma informação aqui, pensando no nosso espectador. Só 3 países do mundo, entre os 63 que nós estudamos, insistem no regime de repartição como modelo previdenciário. Brasil, Argentina e Venezuela. Por quê? Porque o regime de repartição supõe 2 coisas que não existem mais. Primeiro, demografia jovem. Segundo, um nível altíssimo de formalização do mercado de trabalho. Por quê? Óbvio, o eixo central de financiamento da Previdência é a carteira assinada. Claro. Então, você tem no Brasil 40% na informalidade, 6,3% no desemprego e 4% no desalento. Mais da metade da população brasileira fora do regime qualquer de contribuição. E por alguma porta, nós vimos hoje, por exemplo, o BPC, mas aí tem o auxílio presídio, aí tem não sei o quê, o auxílio doença, o caralho a 4, entra, desculpa aqui as expressões e tal, eu ando realmente, enfim, com vontade de não homenagear mais as hipocrisias, embora no caso aqui não seja nada disso. O fato é que o regime previdenciário brasileiro é insustentável e é o maior fator de despoupança e o maior potencial de poupança. Como é que faz? A gente propôs um dedicado estudo de coisa, transição, diabo seguinte, vamos fazer um regime tripartite, um comunicado com o outro, em que nós vamos estabelecer uma previdência única, respeitados os direitos adquiridos, uma previdência única para todo mundo acima de, vamos lá, 5 mil, 6 mil reais, abaixo disso. Incluindo o servidor público. Todo mundo, doutor, magistrado, doutor general, doutor, todo mundo, só que respeitando os direitos adquiridos, quer dizer, para o futuro. Quem entrar na AMAN agora, entra sabendo que essa é a primeira coisa. Um teto de 6 mil, 7 mil, vamos discutir. Estava na margem lá para a gente discutir.
O segundo vai ser um regime de repartição até esse teto, Perfeito. tá certo? Com a transição. E o terceiro, um regime de capitalização. Como é que eu faço a transição? A gente propôs uma coisa prática. Estudamos, batemos a cara para bater. Qual era a ideia? A ideia é o seguinte: qualquer brasileiro que não está aposentado ainda tem um haver contra o Tesouro, contra o sistema de seguridade social, que é o tempo de contribuição. O governo, então, lança um título e indeniza cada um dos titulares com esse título, com esse haver, antes dele se aposentar, um título pré-fixado, 30 anos, com 6% de juro ao ano da caderneta de poupança e tal, sem indexador. E dá ao cidadão o direito de dar duas uma. Ou hospeda pelo valor de face na sua conta de capitalização, pelo valor de face, ou vai vender no mercado secundário com o deságio que o mercado pagar. Tá. Tá certo? Isso daqui daria, no universo de tempo a longo prazo, sustentabilidade absoluta. Na transição, a dívida ia galopar, um pedaço maior, mas era uma dívida pré-fixada, grande e tal. E você começaria a criar uma dinâmica de poupança, que é a grande ferramenta de poupança do mundo hoje. Eu digo no meu livro, por essa Karl Marx não esperava, é que os maiores ativos financeiros hoje são os fundos de pensão dos trabalhadores, que aplicam com um critério selvagem. Agora, Ciro, de certa forma... Sim, mas qual é a dificuldade de eu propor isso? Mas É uma coisa que resolve o problema da transição, sabe, não fere direito adquirido de ninguém, trata... Suaviza, né? Suaviza uma Mas, dívida. de certa forma, Ciro, isso a gente fez. Nós só com o servidor federal. Não, tem muitos estados que tem também. Sim. E aí... O fundo de pensão do Ceará é superavitário. Não é mais porque estão sacando a contribuição do imposto de renda retido na fonte, foi elencado como cofinanciamento, que é tirado dos funcionários, foi colocado na lei como cofinanciamento. Agora, no setor privado, em princípio, a gente não precisaria fazer isso. Por quê? Porque você tem lá o teto da Previdência, então o cara que está no setor privado sabe que ele vai ter uma Previdência até o teto. E aí as pessoas, naturalmente, quando elas ganham mais do que o teto, elas fazem as suas poupanças privadas, porque elas sabem que quando elas se aposentarem, elas vão ter só o teto. E aí, então isso já acontece. Né? Tem um trabalho que mostra que no Brasil a poupança pessoal é muito baixa, porque simplesmente não precisa fazer poupança. Porque assim, quem precisa poupar no Brasil? Só quem tem contrato CLT e ganha acima do teto. Porque se você tem um contrato CLT e você ganha abaixo do teto ou até o teto, a taxa de conversão, tem outro nome isso, que é o benefício previdenciário como proporção do seu benefício, do seu salário ativo, o sistema brasileiro tem dos mais altos do mundo. Ou seja, só precisa de e o setor privado, o setor público, até muito tempo atrás, até pouco tempo atrás, desculpe, era integral, era aposentadoria integral, incluindo todos os benefícios. Então, na verdade, a gente tinha construído um sistema de incentivos que fazia com que ninguém precise, na verdade, até hoje ainda está em vigor isso, ninguém precisa poupar. Só quem precisa poupar é quem tem um contrato CLT e ganha substancialmente mais do que o teto da Previdência. Que é muito pouca gente, porque como o Brasil é muito desigual e a produtividade é muito baixa, é uma parcela pequena da população. Então é um problema. Mas a gente avançou. É tudo muito lento e exasperante. Mas no período Lula, né, isso méritos lá do Lula, ele aprovou em 2003 ou 2004 uma reforma da Previdência só para o setor público federal. E aí os estados foram, a maior parte estão, né? São Paulo tem... Ainda... Não, a maior parte não. Não, a maior parte não foi assim, ainda. Imaginando município. Não, a maior parte dos estados foi sim. Os municípios... Mas aí não. tem esse problema de governança, é um problema grave. Eu sei que vários estados, quando as contas ficam ruins, né, o estímulo para entrar no dinheiro do fundo de pensão é grande. E aí temos esses problemas. Né? Mas eu acho que nisso a gente evoluiu. Mas repare, nós estamos nesse momento discutindo a emergência fiscal brasileira. Isso. Onde é que está focando o mercado? Basicamente no desequilíbrio da Previdência. E a Previdência diz de lá que se você eliminar a DRU, que é a desvinculação de receita da União, que o Fernando Henrique colocou, de 20% livre de coisa e tal, você restauraria a normalidade, vamos dizer, o equilíbrio atuarial da Previdência, o que não é verdade. Por quê? Porque nós deixamos passar nesses últimos 20 anos
o bônus demográfico. Já foi. Pois é. Mas o Brasil já envelheceu. Foram esses últimos 20 anos que aconteceu essa irresponsabilidade criminosa. É verdade. A gente perdeu o bonde demográfico. O Brasil é um país que já ficou velho sem ficar rico. Inclusive já se discute a necessidade de uma outra reforma. Sim, mas na direção da Previdência, na direção de cortar benefícios. Eu acho que hoje o maior problema fiscal é que a gente tem uma regra de indexação do salário mínimo real e uma regra de indexação dos mínimos condicionais com saúde e educação que é incompatível com gasto público estável com proporção do PIB. Entende? Assim, não tem nenhum problema. Eu entendo a preocupação do presidente Lula de compartilhar os ganhos de produtividade da sociedade que se expressa no salário médio do país com os mais pobres. Ele faz isso indexando o mínimo ao crescimento do PIB. O problema é que esse indexador está errado. Esse indexador gera um aumento do gasto público naquelas políticas públicas vinculadas ao salário mínimo que faz com que o gasto com proporção do PIB tenha que aumentar permanentemente. Os mínimos condicionais, você vincular o mínimo que a União gasta com saúde e educação à receita corrente líquida, quando o agregado do gasto é 70% da receita corrente líquida com teto e piso, essas duas coisas não conversam. E por que é 70% da receita líquida? Porque a gente tem um problema fiscal, a gente tem que aumentar o superávit primário. Por que tem teto e piso? Tem teto e piso porque a gente não quer um gasto público que seja procíclico. Ora, as obrigações do Estado, Ciro foi governador, sabe isso muito melhor do que eu, elas são perenes. O Estado precisa de previsibilidade no gasto. E a receita oscila. Então, se sempre que a receita cresce, eu transformo tudo aquilo em gasto, o que acontece quando a receita cai? Desequilíbrio. Então, é claro que um arcabouço fiscal, e eu acho que tem méritos do ministro Fernando Haddad no desenho do arcabouço, a gente pode discutir aqui a colar, mas essa ideia de que a taxa de crescimento do gasto não pode ser 100% da taxa de crescimento da receita, porque a gente tem um problema fiscal para ser resolvido. E o fato de ter teto e piso para reduzir a prociclicidade do gasto, acho que isso... Agora, se os princípios são esses, os mínimos condicionais têm que dialogar com isso. E a indexação do mínimo também tem que dialogar com isso. E o problema é que os mínimos condicionais da indexação do mínimo não dialogam com esse desenho maior que faz sentido. O grande problema, professor, é esse si que está na sua reflexão correta. Eu quero dizer aqui o que eu já disse lá na reunião hoje na GV. Eu, por obsessão e compromisso, né, eu não tenho um dia sequer de déficit na minha carreira pública. Eu fui prefeito da 4ª cidade brasileira, Fortaleza, fui governador do 8º estado do Brasil e fui ministro da Fazenda deste país. Né? Eu não tenho um único dia de déficit, um só dia de déficit. Pelo contrário, governador do Ceará, eu fui ao mercado, tinha uma solidez fiscal tão grande, que fui ao mercado sem poder me gabar, nem me exibir, porque o deságio que eu consegui foi de 34%, eu esterilizei 100% da dívida que o Ceará tinha, que ia vencer dali 20 anos. Isto dito, deixa eu lhe dizer uma coisa. Primeiro, eu acho que usar o salário mínimo como indexador de multiplicadores dele, o seu argumento é correto. Mas eu preciso dizer, neste momento, que o salário mínimo brasileiro, a maior economia abaixo do Rio Grande, que separa o México dos Estados Unidos, é o pior salário mínimo das Américas. Só perde para a Venezuela e, mais recentemente, para a Argentina por causa de câmbio. Todos os outros países das Américas pagam salário mínimo maior do que nós. Olha. Todas. Porque tem outra medida que a gente não... Eu estou falando dólar. Não, porque o que eu faço? Eu comparo o salário mínimo de um país com o salário mediano. Pega uma PNAD. Sim. Você olha salário mediano. E aí as pessoas usam essa medida. A OCDE tem dados para isso. Sim. Que é o salário mínimo como proporção do salário mediano. E por esta métrica, o salário mínimo brasileiro já é alto.
Mas, por favor, Ele é uma proporção grande do salário mediano. Mas, por favor, isso não é razoável. Não é, sabe, é absolutamente contraintuitivo. Eu não estou dizendo que o aumento do salário mínimo tem que ser zero. Eu estou só dizendo que o salário mínimo brasileiro, a maior economia abaixo do Rio Grande, fica acima só o Canadá e os Estados Unidos. O salário mínimo brasileiro, sob o ponto de vista de dólar, valor, a poder de compra, é o pior, só perde para a Venezuela e para a Argentina mais recentemente. Então, essa é a primeira questão. Qual é a razão disso? Não é a nossa economia, nem nossa produtividade precária. São as contas públicas. Como assim? As contas públicas, é exatamente o que você estava falando antes. O salário mínimo brasileiro... Ele não pode subir. Não pode subir porque a conta da Previdência vai sai estourar, do a conta do BPC sai de não sei o quê... Então o limitador é a conta pública. Ou seja, não é a economia nem a produtividade. Não, você está dizendo o seguinte, vê se eu entendi. Está dizendo assim, o salário mínimo brasileiro, enquanto um salário de um trabalhador no mercado de trabalho brasileiro, não é alto. Não, é muito baixo. É muito baixo. Tem essa dúvida, a gente vê Sim. isso, que eu acho que se eu comparar com o salário... É o seguinte, quantos dólares a poder de compra você compra em Honduras? Na Nicarágua. Agora, e o Brasil compra menos. O salário mínimo brasileiro, como indexador dos gastos sociais... Estamos de acordo. Tem uma multiplicador. Tem uma limitação fiscal. Como multiplicador. Mas deixa eu lhe dizer, 79% dos benefícios da atual Previdência Social brasileira são só um salário mínimo. Então, mas aí eu não consigo aumentar o salário mínimo, porque mas não tem tem dinheiro. Que aumentar o salário mínimo e resolver o problema da Previdência onde tem solução, e não isso, nesse pronto. Mas veja bem, o outro argumento é gasto corrente. Ora, isso é básico. O juro que se paga, que não amortiza principal, é gasto corrente. E esses raciocínios postos, e evidentemente eu vou lhe ouvir, desconsideram que hoje a conta de juros no Brasil, gasto corrente, que não abate um centavo de principal, já superou o gasto previdenciário. E não há limitante para isso, nem discussão sobre o assunto. Por quê? Vamos bem, nos Estados Unidos, país capitalista, na lei anual orçamentária, se estabelece todo ano um limite para o gasto com dívida. Todo ano. Não. Todo ano. Não. Eu morei lá, vivi lá, estudei muito detidamente isso. Não, mas estabelece... É plurianual. Não, estabelece um limite para dívida. Para dívida. Não para o gasto com dívida. Não, para dívida. Não, é assim, você estabelece... Deixa eu explicar. Mas parece nós estamos de acordo, nós não vamos discutir questão de fato. Eles põem isso lá no orçamento e põem todos os gastos, inclusive com dívida principal ou juro, nesse teto. Para quê? Para dar calote? Não é para dar calote. É para obrigar o poder político a um debate sobre equilíbrio de conta pública. Aí faz o quê? Das duas uma ou um misto das duas. Aumenta imposto e corta a despesa. Perfeito. Aqui no Brasil é o seguinte, fica intocado do teto de gastos o gasto mais alto e social, que é juro. No arcabouço fiscal fica intocado e agora nós vamos diminuir. Agora é o terceiro argumento. O per capita brasileiro em saúde é 1/6 do per capita em saúde da OCDE. O per capita brasileiro em educação é 1/4 ou 1/5 do que aplica a OCDE. Em educação, nós vamos tirar os mínimos de educação e saúde. Eu compreendo que o caminho melhor não é estabelecer um mínimo vinculado a fluxo de receita e dali nunca desce, mas eu entendo isso. Não, Ciro, mas repare, nós estamos subgastando nas essencialidades das maiorias populares e deixando intocado o gasto corrente com juro. Então, para atender meia dúzia de barões que dominaram e subornaram o poder político brasileiro. Ciro, acho que aqui a gente tem a discordância, deixa eu elaborar aqui a discordância. Acho que primeiro tem um problema ficar comparando o gasto per capita nosso com saúde e educação com o resto do mundo. Tem um problema qual seja, os custos da saúde hoje são dolarizados. Esse é um problema dramático. Olha, por quê? Porque destruímos o complexo industrial de saúde no Brasil, importamos do estrangeiro todos os meios de diagnóstico médico, toda a química fina, tudo isso, e tudo isso é dolarizado, custa igual para a Inglaterra. E aqui a gente paga 1/6. Não, assim, Ciro, o gasto com educação e com saúde, ele tem que ser controlado pelo PIB per capita do Brasil. Ou seja, qual era o gasto nos Estados Unidos com educação a dólares de hoje, quando o PIB per capita americano era igual ao PIB per capita brasileiro hoje? Eu não tenho informação. Né? Então, qual era o gasto per capita? Porque, assim,
os Estados Unidos tem um PIB que é per capita 5 vezes o nosso. Uhum. Então, evidentemente, serviços são relativamente mais caros em lugares assim. Ora, se eu quiser que a gente gaste com educação no Brasil o que os Estados Unidos gasta, o gasto com educação vai ser 100% do PIB, não vai ter... Então, me parece que olhar o gasto como proporção do PIB ou olhar o gasto per capita como proporção do PIB per capita. Então, assim, quanto que a gente gasta em saúde eu não tenho essa informação. por cada cidadão brasileiro com proporção do PIB per capita brasileiro. Uhum. Quanto a gente gasta com educação em cada aluno brasileiro com proporção do PIB per capita brasileiro. Eu entendo o argumento. Se eu fizer essa conta, eu acho que a gente vai ver que em educação a gente está na norma internacional e eu acho que em saúde a gente está um pouco aquém da norma internacional. Quando a gente olha o Estado brasileiro, a saúde nossa é eficiente. Quando eu digo que a saúde nossa é eficiente, o que eu estou dizendo? Estou dizendo que é difícil melhorar a saúde sem aumentar o custo. Perfeito. Isso não vale para a educação. A educação não vale essa proposição. Pode melhorar muito com o mesmo dinheiro. Com o mesmo dinheiro. Né? Então, acho que essa é uma distinção. Agora, vamos na coisa do gasto financeiro. Por que a gente trata juro diferente de gasto primário? Vamos pegar uma empresa. Como que a gente faz contabilidade da empresa? A gente olha, primeiro, né, agora tem essa sigla inglesa, né, EBITDA. Uhum. Eu aprendi isso, era LAGIDA, lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação. LAGIDA, minha avó não gostaria que eu usasse siglas americanas, ela ficava muito chateada comigo, ela tem razão. Então a gente olha o LAGIDA. O que é o LAGIDA? Por que a gente olha o LAGIDA numa empresa? Porque o LAGIDA é aquilo que ela gera no negócio dela, que ela tem gestão, que ela consegue mexer. Né? O custo financeiro da empresa, isso são decisões tomadas no passado que geraram dívida, que são contratos, que ela vai ter que pagar. Um dia ela pode quebrar, e aí é outra história. Então, mas quando você olha uma empresa, vamos ver no negócio o que a gente pode fazer. Ora, o Estado é meio parecido. O superávit primário é o LAGIDA do Estado. É aquela área onde a gente consegue, o gestor, junto com o legislativo, mudando lei, consegue mudar. O gasto financeiro é fruto de decisões passadas, de contratos que foram firmados no passado. Não tem muita gerência, a menos que eu queira mudar o contrato, fazer alguma coisa que as experiências que nós tivemos não são muito positivas. Então, a gente tem essa parte do gasto primário, que é aquela parte que o legislador e o gestor, um junto com o outro, Poder Executivo junto com o Poder Legislativo, conversando com a sociedade, consegue arrumar. Então, eu acho que a gente poderia imaginar esse mecanismo americano, que ter um limite de dívida. Aliás, é uma ordem da Constituição. E aí, só que o problema é o seguinte, Ciro, pensa assim, os Estados Unidos, aquele povo anglo-saxão, é duro, né? Sim. Assim, atingir o limite de dívida, para de pagar salário. Tudo. Para de pagar benefício de aposentadoria. E aí, por isso que o país se organiza rápido para resolver o problema. Isso. Ciro, você conhece o Brasil bem melhor do que eu. Você acha que a gente consegue construir uma regra desse jeito? Você consegue imaginar a gente fazendo uma regra que bateu no limite de dívida, eu vou deixar de pagar salário de servidor? Acho sim, acho. Não é que seja simples nem trivial. O que eu acho concretamente é que quando chega no fim do mês, e o privilégio de não ser economista, de ser um ignorante, é esse meu, né? Chega no fim do mês, você tem o gasto com aluguel, com comida, com farmácia, com não sei o que e tal, e você não considera a sua fatura do cartão de crédito ou o boleto das prestações? Claro que considera. Então, do seu ponto de vista patrimonial, essa é a questão só. Assim, contratos do passado, não. Quando a Selic aumenta 1 ponto percentual, aumenta 74 bilhões de reais. O juro. Então, assim, não, perfeito. Mas qual é a questão? A questão, terminando aqui. Tá, vai lá. Então, eu estou botando hoje sobre a dívida 900 bilhões de reais. Se o indicador internacional e da literatura é dívida versus PIB, e eu cresço o PIB a 2,5%,
e cresço 10 pontos percentuais sobre o PIB, a dívida, 10 dividido, tirando 3, tirando 3, fica 7,5 num único ano. Roda isso e começa o ano que vem de novo. Aí eu vi hoje lá na Fundação Getúlio Vargas uma simulação de que a dívida lá em 2038, sei lá quando, vai infletir. Isso é pura profecia. Você sabe, completamente impraticável, que é a maluquice do Brasil. Ou a gente desarma essa bomba, e não é teórica, é uma bomba física. Mas como que desarma essa bomba? Primeiro tem que reduzir a taxa de juros. Mas como? Que é para diminuir. Nós estamos conversando aqui. Vamos lá. Porque a taxa de juros hoje é 11,25. 11,75. Né? Já está em 11,75. Então vai mais meio ponto agora. 11,5, vai subir mais meio. Então vamos lá. Próximo Copom, eles se reúnem e dizem, olha, eu assisti lá o podcast do Samuel Pessoa com o Ciro Gomes, foi uma aula muito legal. O ex-ministro Ciro Gomes disse que a gente tem que baixar a Selic. Então vamos lá. Não pode ser assim. Não. Sai de 11,5, vai para 7 a Selic. Não pode ser assim. Pô, vai para 7, mas assim, não pode ser assim. Isso tinha que ser no começo do governo. Tá. Certo? Junto com um conjunto de providências de fluxo para poder ter efeito sobre estoque. Que providências seriam essas de fluxo? Por exemplo, imposto de renda sobre lucros e dividendos empresariais. Tá. Por exemplo, corte de 20% das renúncias fiscais que chegam a 600 bilhões de reais por ano. Imposto sobre grandes fortunas, está no seu livro. Está no livro. Não é eu chamo sobre patrimônio e é com alíquota moderadíssima. Claro. Tá certo e tal, mas que arrecadaria o suficiente para resolver o superávit primário agora. Corte de 20% eu já falei. Então você promoveria um aumento da poupança pública uns 2,5% no fluxo e baixaria com juros. Isso sinalizaria, eu precisava manejar o Banco Central. Com esse estatuto de autonomia é bobagem, porque o pretexto dessa taxa de juros nem nós mencionamos aqui. Nós estamos mencionando aqui a insegurança fiscal e tal. O pretexto deles é a inflação. É o regime de meta de inflação. Sim, mas é mentira. Por quê, Ciro? Por quê? Você acha que o regime não funciona? O regime de meta de inflação pode funcionar, mas no caso brasileiro é uma caricatura que eu sei como nasceu. Você faz sentido você imaginar uma meta de inflação botando preço administrado pelo governo, preços de commodities fixadas internacionalmente, ou seja, fora de um conceito de core inflation, de coração de inflação? Isso não faz sentido. Tem vários colegas meus que defendem, e eu não me oponho, acho que seria uma medida boa, que na operacionalização do regime de meta de inflação brasileira, nós, em vez de considerarmos um IPCA cheio, nós consideremos um núcleo qualquer. Né? Pode ser um núcleo por exclusão, pode ser outro. As pessoas que... Mas vamos explicar para as pessoas que não são iniciadas. A ANEEL baixou 6% de aumento na tarifa de energia elétrica, porque classificou com bandeira vermelha, e isso virou 0,44% no IPCA do mês de setembro. Mas, Ciro... Qual é o efeito da taxa de juros, pelo amor de Deus, sobre este preço administrado pelo governo? Mas o problema é o seguinte, Ciro, é que esses itens que você levanta aqui, eles são 30% do índice. São bem mais. Se você olhar o outro lado que eu falei, por exemplo, entra a Rússia na Ucrânia. Aí, por um vetor internacional inalcançável pela taxa de juros doméstica brasileira, o preço dos fertilizantes subiu 150%. Mas o regime de meta de inflação, Ciro, ele lida com isso. No Brasil? No Brasil, lida. Você pega assim, a forma como o Banco Central ele amortece choques externos. Né? Você vê, o Brasil é uma pequena economia aberta, especializada em commodities. Então, a gente sente muito choque externo. A inflação brasileira oscila mais do que a de outros países, exatamente porque a gente está amortecendo esses choques externos. E a forma como o Banco Central tem operacionalizado o regime de meta de inflação permite que esse amortecimento aconteça. Então, esse fato que você está levantando, que é a gente
operacionalizar o regime de metas de inflação com o núcleo, com a inflação cheia em vez do núcleo, e a inflação cheia ter no seu índice preços administrados e preços de alimentos e outras commodities, cuja dinâmica não está associada ao ciclo econômico, e, portanto, a dinâmica não está associada à política monetária, esse problema não inviabiliza a operacionalização do regime de metas de inflação. Mas dá uma diferença brutal. Mas aí você ajusta isso com amortecimento, e o Banco Central amortece, e se você vir a inflação brasileira, ela é mais variável, exatamente por conta disso, do que de outros países. Eu entendo que existe... Eu penso que a razão é câmbio. Então, porque o câmbio... Agora, não, porque o câmbio... Ele impacta esses preços que você está levantando. Não, e tudo mais. Porque no Brasil, os não tradables, uma consulta de dentista, ao contrário do que os manuais dizem, uma consulta de dentista no Brasil por um componente dos materiais e insumos importados todos é câmbio. Mas a psicologia, o IGPM é câmbio e vai para os aluguéis. Eu não sei, mas tudo isso recontrai. Eu acho que a gente já está bem diferente disso hoje, mas... Agora, no câmbio tem um outro elemento. Então, assim, acho que a gente pode até melhorar a operacionalização do regime de metas de inflação, a gente pode adotar um núcleo para operacionalizar, mas eu acho que isso não muda em essência a forma como a taxa de juros é determinada. Isso só faz com que a inflação no Brasil cheia seja mais variável. Agora, o câmbio no Brasil oscila muito, e esse é um debate que eu tenho já de longa data com o meu amigo Fernando Haddad, atual ministro, nós estudamos juntos no colégio. O câmbio no Brasil ele oscila muito, porque a política fiscal brasileira é muito procíclica. Ou seja, quando a gente está... A política fiscal brasileira ela acompanha o ciclo econômico. Você pegar o Chile, por exemplo, que tem aquele fundo de poupança associado ao preço do cobre, e eles fazem com aquilo, o que eles fazem? Anticiclo. O câmbio chileno é muito menos volátil do que o câmbio brasileiro. Agora aqui, a nossa economia política, muito desfavorável. O Lula, quando ele governou lá no boom de commodities, o superávit primário tinha que ter sido maior. Dado o boom de commodities. E foi 2% do PIB. Foi 2%, tinha que ser mais. Nunca chegamos perto da conta de juros. Por quê? Porque a gente estava no meio de um boom de commodities, uma economia próxima do pleno emprego. Então, naquela circunstância, se a gente usasse a regra chilena ou a regra que a Colômbia tem hoje, a gente teria praticado juros superávites primários maiores. Se nós tivéssemos praticado, naquela época, superávites primários maiores, o câmbio seria mais desvalorizado. E, por outro lado, quando o ciclo virasse... Você tinha um amortecedor. Você tinha um amortecedor maior. Eu entendo isso. Agora, o balanço de pagamentos do Brasil é de 2% de déficit nas transações correntes. E a função do câmbio flutuante é consertar isso selvagemmente. Ciro, você estava construindo um raciocínio, o Samuel entrou, que como é que se reduziria a taxa de juros, né? E você falou na solução da equação fluxo fiscal. O primeiro passo seria aumentar a poupança pública. Aí, sob o ponto de vista de estoque, que é uma coisa muito mais de operacionalizar a conversa com a banqueirada, com o cartel dos bancos, que era você colocar 150 bilhões de dólares dos 360 bilhões de dólares de reserva, ouvindo a conversa aqui. E começar a manejar pré-fixado e longo prazo. Mas como que faria isso? Assim, não quer não, eu pago. Não como vai assim? aceitar, eu pago. 160 bilhões dos 360 bilhões de dólares. Você está dizendo o seguinte, eu tenho um monte de reservas. Isso. Eu vou fazer uma mudança no perfil da dívida. Patrimonial. Isso, patrimonial. Eu vou pegar essas Asset Liability Management. Eu vou pegar os papéis selicados. E de curtíssimo prazo, esses que você não quer alongar por esse preço, você quer cobrar um prêmio muito grande, então eu vou comprar. E o problema de compulsório é comigo, ali no outro banco. Não, perfeito. Você está dizendo assim, se eu aumentar a poupança pública, eu vou ter um superávit primário maior, eu consigo, maior, por instrumentos de mercado, alongar a dívida. Como que eu faço?
papel vence rápido, eu vou recomprando. Vai recomprando e vai acabando. Então, o que eu fiz como governador do Não, Ceará. perfeito. Não, isso dá para fazer. Isso vai reduzir na verdade, a taxa de juros. Rapidamente. Por isso que eu não posso ser presidente do Brasil. É só isso, eu não posso ser presidente Mais do Brasil porque eu sei fazer. Mas uma redução da taxa de juros dessa forma, isso vai pressionar a demanda, pode ter explosão de Vamos consumo. lá, como é que se resolve o problema de produto? É de duas formas, contendo a demanda ou expandindo a oferta. Até onde eu sei, como é que eu fiz? O início de tudo foi aumentar a taxa de poupança. Claro. Isso. Eu acho que é essencial é isso. Em 2,5 pontos percentuais. Porque, veja só um detalhe, o que eu quero é levar a quem está nos assistindo, assim, qual é o caminho? Você está dizendo que o caminho está cada vez mais difícil. Fluxo está fechando a porta. porta. Qual é o caminho? Qual é o projeto que a gente tem? Fluxo e estoque. Isso não é projeto nacional, isso é apenas um adjornamento, uma virada dessa itinerário para o desastre. Seguindo nos 3 pilares, o primeiro pilar eu acho que a gente já discutiu bastante. Que é a questão dos juros. Da poupança, juros. O outro pilar que você comenta, inclusive você comenta no seu livro e que o Samuel de alguma forma faz concorda. Eu gostaria de elaborar sobre esse segundo pilar. O segundo pilar eu ia para a educação agora. Para a educação, que é o terceiro pilar. Não, era o terceiro, mas vamos no segundo, que é mais você quer falar conceitual. É importante ouvir a opinião. Tá. Então, vamos lá. Então vamos lá, o segundo pilar de um modelo. Que é uma coordenação estratégica entre um governo empoderado, um empresariado convergente com essa estratégia de desenvolvimento e uma academia comprometida com as e a minha preocupação, Ciro e Samuel, é que quem está nos assistindo tenha clareza o que é que está se discutindo, qual é o projeto que tem que se colocar para o país. Então vamos lá no segundo pilar. O nosso esforço é o seguinte: a gente quer que o país avance, quer ter uma saída para o país, e por onde é que a gente vai encontrar esses caminhos? É isso que eu quero extrair de vocês dois, esse entendimento, né? Eu sei que vocês dois têm visões de mundo um pouco diferentes, mas, para minha surpresa, estão concordando muito mais do que discordando. Então, é assim, é a esperança de imaginar que o Brasil tem jeito ainda, entendeu, Ciro? Essa é o meu esforço aqui, nessa perspectiva, tá? Então, o segundo pilar que é colocado no debate é a questão da tecnologia, a questão da coordenação estratégica. E você fala muito, Ciro, por exemplo, do esforço americano, né, de empoderar, inclusive, o esforço de guerra que gera Essas 3 premissas estão por detrás de 100% das experiências exitosas da civilização humana na história e na atual geografia do planeta. A única variável excepcional são os americanos, que não têm poupança doméstica, mas eu já expliquei que tem uma atipia, que é o dólar, que faz às vezes de poupança para eles, porque o mundo inteiro, por enquanto, reconhece o dólar. Eu digo por enquanto porque as tensões, né, de uma possível guerra mundial têm a ver centralmente com isso. Sim, só um detalhe, a China é um exemplo de poupança doméstica? Sem dúvida, a maior de todas, 45% do PIB. A China não tem previdência, e o Samuel sempre coloca que eles têm um esforço individual das famílias de poupar. Japão é a mesma coisa. Japão é a mesma coisa, essa cultura oriental. A velha Europa, que já não tem mais o que fazer em matéria de infraestrutura, tem uma taxa de poupança de 30%, 32% do PIB. O Brasil está em 16% e 17%. Então você concorda, quer dizer, concorda não, que então a questão previdenciária é essencial. Para nós brasileiros, sem nenhuma dúvida. A taxa de poupança no Brasil é muito baixa. É muito baixa. E isso, no meu entender, explica... E esse argumento corretíssimo que me chamou a atenção, que é a inapetência da própria sociedade para a poupança pela seguridade social equivocada que nós oferecemos. O desenho dela. Isso é uma novidade para mim, mas é correto. E uma amiga nossa, Caterine, hoje na FGV, lembrou também de questões que vêm junto com ter poupança, questão da educação financeira, uma série de atitudes que também você precisa... Mas acho assim, o segundo ponto, se você olhar, você teve a primeira Revolução Industrial na Inglaterra, que foi mais ou menos sem grandes presenças do setor público. Quase nada. E tem até um livro muito interessante do Bradford DeLong, que é um professor de História Econômica, acho que de Berkeley, publicou um livro, 1 ano ou 2 atrás, que esqueci o nome, sou péssimo para isso, mas é uma história econômica do que ele chama o longo século XX. Por que isso? Porque tem o Hobsbawm, tem aquele livro que é o curto século XX. Para o Hobsbawm, o século XX curto vai da Revolução Russa até a queda do muro. Isso. Então, com a Primeira Guerra, o século XIX iria até a Primeira Guerra,
e depois da queda do muro seria o século XXI para o Hobsbawm. Bradford de Long ele é diferente, ele diz, ó, tem um longo século XX. O que é o longo século XX? Aí começa em 1870 e vai até a grande crise financeira global, de 2008. De 2008. 2008. Então, é 140 anos. Por que 1870, essa marca? Essa marca é porque, para ele, a modernidade começou na segunda Revolução Industrial, não na primeira. Na segunda. Na segunda. Porque ele acha assim, a primeira Revolução Industrial, ela ainda é um mundo parecido com o desenvolvimento tecnológico que teve na China no século XII, por exemplo, 13, quando a China tinha uma renda per capita muito parecida com a renda per capita da Inglaterra pré-Revolução Industrial e de outras experiências de desenvolvimento que não geraram desenvolvimento permanente. A segunda Revolução Industrial tem uma coisa nova, Bradford de Long, que caracteriza a modernidade e esse período de crescimento permanente sem grandes limites, pelo menos por enquanto. Que é o quê? É você tornar o processo de produção tecnológica em alguma coisa que é o objetivo último da atividade e toda atividade de lucro e toda organização é voltada naquilo, ou seja, processo de desenvolvimento tecnológico adquirir uma dinâmica própria. Você tem todo um aparato produtivo que faz aquilo como o objetivo básico. Isso foi desenvolvido, a gente sabe, esse modelo foi desenvolvido na Alemanha. Nessa época... Já na Alemanha, não mais na Inglaterra. Não mais na Inglaterra. Então, o modelo alemão, que a Alemanha fez para desenvolver a indústria de química, porque ela precisava ter uma fonte de fertilizantes, então foi... É o primeiro caso bem-sucedido em que você tem esse modelo que vem até hoje, inclusive a Universidade de Humboldt é dessa época, em que você tem a universidade, o centro de pesquisa e o setor privado. Você tem ali. Então, acho que o que o Ciro está querendo dizer, olha, depois disso, todo mundo que conseguiu sair da armadilha da renda média, de alguma forma, fez alguma coisa parecida com isso. E aí, esse tema toca em outra discussão, que é todo mundo que conseguiu se desenvolver fez, de alguma forma, uma política de desenvolvimento industrial. Esse nome é ruim, é desgastado, mas eu vou usar ele por causa disso. Não para mim, porque no Brasil, nós temos que entender também que o século XIX está ainda por resolver reforma agrária, o século XX está por resolver a questão industrial, qual é o tamanho da indústria nacional brasileira, e o século XXI, que é a disruptura tecnológica da inteligência artificial, estão os três juntos. Eu acho o seguinte, o problema é o seguinte, é que política industrial, você não tem muita teoria. Né? Aquele tema que é mais arte do que ciência. E você tem que aprender muito com as experiências suas. Tá? As pessoas dizem, não, mas a Noruega fez assim. Ok. Se alguma coisa funcionou na Noruega, eu acho que a chance de não funcionar no Brasil é muito grande. Pega um país de 5 milhões de loirinhos, todo mundo igualzinho, com uma homogeneidade cultural, de educação formal e tal. E eu vou trazer... A Noruega não é nem a zona leste de São Paulo, provavelmente. É o próximo disso. Né? Então, a gente tem experiências bem-sucedidas, temos experiências má-sucedidas. Né? Por exemplo, experiências mal-sucedidas de política industrial. Indústria naval. Tentamos 3 vezes nos últimos 60 anos. As 3 vezes deram com os burros na água. Experiências bem-sucedidas. Conheço 2. Embraer e Embrapa. Uma é uma experiência a favor das nossas vantagens comparativas naturais, Embrapa. A outra é uma experiência contrária às nossas vantagens comparativas naturais, que é produzir avião. Então, o que será que essas experiências bem-sucedidas elas têm em comum? Possa ser replicadas. Possa ser replicada. E o que a gente aprende com as experiências que deram errado? Como, por exemplo, indústria naval e indústria automobilística, que é uma indústria que existe, é forte, mas até hoje ela precisa de uma tarifa de importação
próxima de 60%. Sem uma tarifa dessa ordem, está em 30%, a gente está vendo a onda dos carros elétricos chineses, vai ter uma pressão, a gente vai voltar a botar, de alguma forma, 60% de tarifa de importação. O programa Inovar Alto, lá no período do presidente Lula, no primeiro e segundo mandato, era 60% de tarifa de importação. Então, tem algum problema, porque é uma indústria que existe há 70 anos no país, emprega 500 mil pessoas, a última vez, não sei quanto está hoje, 10 anos atrás era entre empregos diretos e indiretos, 500 mil pessoas, está há 70 anos e ela não tem sustentabilidade até hoje. Tem algum problema, porque a Embraer tem sustentabilidade. A Embraer a gente exporta. Eu pego lá um voo Minneapolis, Chicago, eu vou no Embraer. Né? Então, por que no Embraer a gente consegue e na automobilística a gente não consegue? Né? Então a gente tem que... E aí, a gente tem que entender isso, e aí tem que ter cabeça aberta, porque não tem teoria que explica isso, porque isso é muito mais administração, gestão do que economia. Perfeito. Não tem muita... E aí eu acho que tem, Ciro, uma certa indigência da academia brasileira. Um tempo atrás bateu na minha porta, como eu sou comunista, às vezes as pessoas... Bateu um professor, uma pessoa que não gosta muito de mim. Não pode ser boa, gente. Não, a impressão que eu tenho à distância, acho que é uma pessoa com um monte de defeitos. Deve ser recalcado. Mas ele me parece uma pessoa correta, uma pessoa boa, mas recalcado, ele deve ter um monte de problemas. E aí ele é um professor que estuda política industrial, um cara bem heterodoxo, de esquerda, e a gente teve uma conversa um pouco áspera, mas não passou de certo limite, porque eu não sou muito agressivo. Aí a gente foi conversando, eu disse, ok, tudo bem, você discorda de mim, a gente pensa diferente, agora eu sou aberto. Você consegue, você disse que eu não entendo nada disso, que você estuda esse assunto de política industrial há 40 anos, ok, não vou brigar com você, provavelmente você entende muito melhor do que eu, não tem nenhum problema com isso também. Agora, você consegue mandar um paper teu, dado que você estuda isso há 40 anos, que faça o inventário das experiências bem-sucedidas, das experiências mal-sucedidas, o que a gente aprendeu com elas, e se a partir desse inventário a gente consiga estabelecer protocolos que minimizem os problemas. Problemas. Porque qual a dificuldade? Tem recentemente uma onda de política industrial na pesquisa. Gente muito boa, não é heterodoxo, não. Gente que está nos melhores departamentos de academia e as pessoas estão estudando política industrial com muito dado e tem resultados novos que mostram que, de fato, na década de 70, na Coreia, a política industrial teve um sucesso para mudar a matriz produtiva de lá. Tem um trabalho super bonito de uma historiadora, Recca, que é professora, acho que em Vancouver, que mostrou que o bloqueio, um evento histórico exógeno, bloqueio naval que a Inglaterra impôs à França, acabou sendo uma política industrial para a França, desenvolveu o norte da França. Então, uma certa industrialização francesa foi fruto de uma política industrial forçada, né? Meio forçada. A China então, com chips então você tem exemplos disso. Né? Então, eu tenho abertura para discutir esse tema. Agora, você pega as pessoas que entendem, como que elas começam. E olha, a política industrial todo mundo faz, a gente tem que fazer. Agora, primeira regra para um país funcionar, exatamente porque não tem muita ciência nisso, é mais arte do que ciência. Primeiro, isso está nos papers mais importantes desse tema. Primeira regra para esse negócio funcionar é mais ou menos que nem fundo de investimento de startup. Antes, fundo anjo, aquele cara que entra com dinheiro que é renda variável, de não é? Altíssimo risco. É renda variável, ele vai virar sócio, porque não dá nem para transformar aquilo numa renda fixa, você não consegue nem fazer. Qual é a qualidade que um gestor de fundo anjo tem? Não é saber o que vai dar certo, porque você nunca sabe. A qualidade que um gestor de fundo anjo tem é saber mais rápido do que os outros o que deu errado. E se desapegar. Deu errado, tira o dinheiro, não tem problema. É do jogo, a gente vai testar várias coisas. É que nem escolinha de futebol. Você vai pegar 1000 garotos e vai formar um Neymar. E os outros 999 você vai perder dinheiro,
mas o que você vai ganhar no Neymar, paga os nossos, e vida que segue. Política industrial tem esta característica, tem muita experimentação, você tem que ser aberto, agora você tem que desapegar. O problema é o seguinte, Ciro, se tem um país no mundo com mais dificuldade disso, somos nós, né? A gente fez um PERSE para um setor que tinha sido afetado pela epidemia, passa a epidemia, E transforma em definitivo. e a gente não consegue sair. A gente fez a desoneração da folha lá com a Todo mundo presidente sabe o que é o Dilma. PES, né? É uma coisa para proteger os eventos. O setor de eventos, né, restaurantes. que era um evento, o setor foi muito afetado, Foi, fazia é. sentido a Aí política. acaba a coisa e permanece. E aí- Aberração completa. Né, e a Lobby, é. mesma coisa a gente tem com a desoneração da folha. A presidente Dilma fez, tinha lá até um argumento que não era uma idiotice completa, eu sempre fui contra, mas eu entendi o argumento, tem a competição da China, então vamos desonerar as folhas para alguns setores manufatureiros, com uma janela de 10 anos, para esses setores se adaptarem com a competição chinesa, e depois a gente reonera aos pouquinhos. Bom, 4 anos depois estava toda a economia na desoneração, e quando a gente eliminou a desoneração, a gente eliminou nos bens manufaturados e ficou em monte de serviços que não sofrem competição com a China, que fazia nenhum sentido. E a gente até hoje está carregando. O ministro Fernando Haddad fez esforços grandes, ele conseguiu, acho que foi um sucesso. Eu até escrevi coluna ajudando, defendendo essa agenda do ministro, porque eu acho que é uma agenda correta, conseguiu lá desmamar, daqui a 3 anos a coisa sobe, tanto. Mas olha a dificuldade que a gente tem com esse tema, porque a gente é uma sociedade, você cria uma política pública e imediatamente você cria o grupo de pressão, e aí você não consegue desfazer. E se a gente não consegue desfazer, o problema é que o custo da política industrial ela fica cara demais, ela não se paga. Então, esse é um dos motivos que eu tenho um enorme ceticismo com isso. E o outro motivo é uma certa inapetência intelectual da nossa academia. A gente não consegue estudar com profundidade as experiências bem-sucedidas. Mas estou me estendendo aqui, vou dar um outro exemplo. Isso é chato. Mas acho que esse exemplo é interessante. Estávamos eu e o Mansueto Almeida lá assessorando o senador Tasso, 2004, ou 2003 ou 2004, acho que era 2004. Chega lá, bate no gabinete do senador a proposta de fazer o programa de estímulo à indústria naval, né, que foi uma política muito importante, gerou um monte de gasto e foi descontinuada. Eu e Mansueto, nós recebemos uma brochura de 3 ou 4 páginas. Eu não estou exagerando. Não eram 3 ou 4 páginas. Você estava no Ministério da Integração em 2004, Ciro? 2004, sim. Era ministro da Integração. Ora, se você quer fazer... Isso sustentando a teoria da indústria naval. 3 ou 4 páginas. Ora, o que eu como assessor, o que eu queria ter recebido? Aí não tem jeito. Ou faz assim ou não faz. Custo. Eu tinha que ter recebido um documento bem alentado, claro. Mais alentado do que o comentário que eu fiz ao livro do Ciro, muito mais alentado. E o que tinha que ter nesse documento? Tinha que ter primeiro... Custos versus benchmark, assim, o primeiro capítulo seria uma descrição da indústria. Isso. Quantos navios são produzidos no mundo, qual é o custo, como que é o estado do mundo, o primeiro você capítulo. Saber que tipo de nicho você entra. O primeiro capítulo tinha que ter isso. O segundo capítulo tinha que ter uma revisão histórica das 2 iniciativas que nós tivemos que deu errado. Foi no governo JK e no governo Geisel. O que a gente fez e tal. Então tinha que ter uma descrição desses eventos históricos. O terceiro capítulo tinha que ser uma descrição da Coreia e do Japão que tinham feito certo. Singapura também. Então, o que eles fizeram? Por que a gente fez deu errado? Por que eles fizeram deu certo? E o último capítulo, o 5º capítulo, tinha que ser baseado em tudo isso. O que a gente aprendeu e como que a gente está desenhando essa lei para que ela... Evitando os erros. Para que ela tenha uma chance de dar certo. Aí você diz, não, mas isso não dá para fazer porque o Estado brasileiro não tem capacidade. Ora, os recursos são escassos, não dá para a gente fazer tudo. A gente tem que priorizar. Você foi governador. Governar é priorizar. Sim. É verdade. A capacidade da esplanada de ministérios, de ter técnicos que se debrucem sobre esse tema,
é limitada, você tem que priorizar. Ora, se você não pode construir um grupo de trabalho, chamando academia e tal, em um ano, produzir esse documento e sustentar a política pública nisso, então é melhor não fazer a política pública, porque a chance de você jogar dinheiro no lixo é enorme. Então eu acho que nesse tema de política, acho que tem um tema mais geral de integração entre universidade, centros de pesquisa e setor privado, que a gente tem que estudar. Lá no governo Lula foi feito um esforço, o senador Tasso apoiou, que era a lei da inovação, acho que foi aprovado em 2004. Nós estudamos a lei, recomendamos, eu e Mansur recomendamos voto favorável, e acho que toda a bancada no Senado do PSDB apoiou, e era uma lei para criar mecanismos para que as universidades federais se aproximassem do setor privado. A lei não pegou. Gente, eu já conversei com Carlos Ari Sundfeld, que é um administrativista muito conhecido, muito respeitado. Carlos Ari disse, olha, a lei, o espírito da lei era bom, mas ela tinha muito problema de redação. Quando a lei está mal redigida, é um problema. Ela tem dificuldade. Não sei exatamente qual foi o problema, mas então acho que a gente tem instrumentos institucionais que precisam ser melhorados para fazer essa aproximação. E nas políticas mais ativas de desenvolvimento institucional, de desenvolvimento industrial, a gente tem que ter um aprendizado e tem que ter protocolos. Então, nesses parâmetros, eu não tenho problema. O problema que eu vejo é que nós temos uma inapetência grande em fazer as coisas direito. Né? Você não vai com uma brochura de 4, 5 páginas desenvolver a indústria naval do país. Vai dar errado. E, de fato, você pega, pelo menos os dados que eu conheço, em 2006 e 2011, quando termina o trabalho que eu conheci, não houve curva de aprendizado. O custo unitário do trabalho nos estaleiros brasileiros de 2006 a 2011 não caíram. Qual é o problema, Ciro? Esse é um setor intensivo em capital. Isso. Os juros no Brasil são altos. Se a curva de aprendizado não é rápida o suficiente, antes da gente aprender, o Estado quebrou. E aí a política vai parar no meio. Então, tem um problema grave de qualidade de implementação dessas coisas. Eu quero fazer 2 ponderações. Uma é primicial e é apenas para concordar, porque a sua crítica é correta, absolutamente correta, porque é o mínimo que a gente aprenda com os que deu certo e aprenda com o que deu errado. Isso não devia ninguém contestar. Porém, você não pode jogar a água da bacia com o bebê junto. Então, não pode matar a vaca porque ela pesteou de carrapato. Então, a premissa é a primeira grande e grave questão, porque é ideológica. E, sendo ideológica, contradiz a boa vivência da humanidade no assunto. Então, é necessário, vital, para um país com as características do Brasil, que ele tenha uma política industrial e de comércio exterior. Essa é uma premissa ideológica. Isso não atenta em nada com as suas ponderações. Não. E eu sou um cara obsessivamente preocupado com isso, com ineficiência, com corrupção, com favorecimentos, etc, etc, etc. Então, repare, o que era política industrial no Ceará dos anos 90? Era pura e simplesmente a gente capturar uma indústria intensiva de mão de obra e de baixa intensidade de exigência de capital humano qualificado e tal, que nós estávamos perdendo para a China. Então, eu localizei, estudando concretamente, indústria calçadista. O Brasil controlava 60% do mercado de calçados populares da Europa. E, de repente, começou a despencar para 50%, para 40%, assim, muito rapidamente. E os gaúchos e paulistas e tal, que tinham a sede disso, não conseguiam entender nada, porque os governadores locais precisavam do tributo que esses setores recolhiam, indústria calçadista, e nós no Ceará não tínhamos essa indústria. Eu fui lá visitar e mostrei, olha, nós estamos perdendo para a China, e ou para ninguém, ou para falência e tal. Vamos para o Ceará, que a China é aqui. Qual era a ferramenta? Um fundo de desenvolvimento industrial. Veja como foi imaginoso. Um fundo de desenvolvimento industrial que não entrava no CONFAS com o negócio de renúncia fiscal, guerra fiscal, porque eu tinha uma solidez fiscal absoluta, mas o que eu ofereci? Você dava subsídio direto. No crédito. A natureza contábil era crédito. Como era o crédito? A Grendene se sediava no Ceará,
se ela fosse, pelos critérios que eu fazia de interiorização, para uma cidade do semiárido, ela pagava o imposto, faturava, pagava 100% do imposto, ela se fiscalizava, por quê? Porque munida da fatura do imposto pago, do recibo pago, ela ia ao Banco do Estado, sem falar com político nenhum, automaticamente sacava um empréstimo de até 75% do valor que pagou. Tá. Aí eu dava o subsídio. 5 anos de carência, 20 anos para pagar, juros de carência de poupança. Perfeito. Então, o negócio então, Agora... O Ceará virou, entre mentes, o maior exportador de calçados do Brasil. Certo? Mas e a sustentabilidade da Grendene? Absoluta. Por quê? Com este critério. Em algum momento vai morrer agora. Por quê? Porque a premissa é uma distorção do modelo tributário brasileiro que cobra crédito na origem. Como eu não tinha essa indústria, eu não tinha crédito na origem a cobrar. Mas a premissa é o modelo do ICMS. Que vai morrer agora. Vai morrer. Não, mas a minha pergunta é outra. Eu entendi eu estou falando lá no Ceará dos anos 90. 90, mas a minha pergunta é, depois de 10 anos da Grendene funcionando a Grendene tem ela conseguiria... 10 fábricas no Ceará com 28 mil trabalhadores hoje. E ela consegue sobreviver sem um incentivo? Exporta 50 milhões de pares. E ela compete com a China? Não, ela compete com a China. Voltou a competir, está ganhando calçados populares contra a China. Por quê? Porque o custo que a China tinha de mão de obra mais barata acabou. O custo por hora trabalhada da China já é maior. Tá. O nosso continua sendo, embora eles paguem lá um salário mínimo e meio de piso, dão participação nos resultados, pagam refeição, pagam plano de saúde. É uma coisa absolutamente extraordinária. As pessoas brigam por esse emprego lá. Vai na Grendene. Na Grendene. Tá. Mas isso eu fiz com todo mundo, Paquetá, não sei o que. Mas a minha pergunta é... Tirar do subsídio não aguenta. Não aguenta? Não, por quê? Eu explico para você. Mesmo com esse câmbio de 5,80? Atenua. Mas qual é a grande questão? O Ceará não é sede da matéria-prima e nem mercado consumidor. Tá. Então, a matéria-prima vem de Camaçari, faz um passeio até Sobral, onde estão 6 dessas fábricas, e o output é exportação ou mercado de São Paulo. Vai passear também. Tá certo? Eu compenso essa assimetria competitiva, mas isso é o seguinte, para fazer pragmaticamente uma rendição ao seu argumento que é correto. Porém, no Brasil, o que é que eu imagino? Se eu advogo a política industrial e de comércio exterior como elemento central de coordenação entre governo, empresários e universidade, eu tenho que olhar isso no Brasil aqui agora à luz dos experimentos exitosos e dos fracassos, conforme o seu argumento. Eu, então, elejo para a gente entrar num debate prático 4 setores. Por quê? Porque são campeões nacionais, porque são amigos do rei, porque me pagaram propina? Não. Eu fui buscar isso lá no desequilíbrio comercial do Brasil com o estrangeiro. Então eu tenho 100 bilhões de reais de importação em 4 setores. Petróleo, gás e bioenergia. Quer dizer, aí tem alguma dificuldade para a gente fazer com que a Petrobras verticalize aqui 100% da produção dos derivados de petróleo que hoje nós estamos importando? Tem um problema gravíssimo. Qual é o problema? Não faz muito sentido, na minha cabeça, que o Brasil exporte petróleo bruto, e vai crescer isso, e importe óleo diesel a conta de quase 30% do óleo diesel que nós usamos. Você sabe o que eu acho? Em dólar. Isso é despoupança. O meu conceito é de poupança, radical. Não, mas eu acho que isso não. Sabe que eu acho que isso está correto? Sabe por quê? Porque essa indústria daqui a 30 anos ela vai morrer. Sim, mas é daqui 30 anos. Então, mas esses investimentos... Mas a taxa interna de retorno de uma refinaria se paga em 10 anos. Os outros 20 é lucro. Acho que é muito caro. É nada. Olha, o que eu estudei disso, eu não estudei muito, tá? Não sou especialista nesse tema. Mas do que eu andei olhando, porque eu vi fui lá, eu fiquei tão horrorizado com os 19 bilhões de dólares na Renesse. A Renesse é Abreu e Lima. Abreu e Lima. Abreu e Lima. Preciso entender o que é isso. Como você gasta 19 bilhões de dólares e depois... Então, no meu jeito de fazer, as coisas são diferentes. Eu acho que esse é um setor... A gente tem mão de obra. Nós conversamos, por exemplo, poucos... Nós lá no Ceará... Não é emprego, é dólar que eu estou procurando aqui. Aqui eu estou procurando dólar. Não, mas a gente tem bastante dólar. O que a gente precisa... Um déficit de 2% do PIB. Olha, eu gastava esse dinheiro com software. Sim. Eu não estou excluindo nada, eu estou dizendo que eu estudei. Eu acho que esse setor é muito capital intensivo. Sim. A gente tem pouco capital. Tudo certo. E é um setor que emprega pouco. Sim, mas você está imaginando que é um estatismo curto. Na minha cabeça não é.
Nós, no Ceará, por exemplo, conseguimos que a Dilma fosse visitar um príncipe saudita para poder estar... Porque nós estamos desdobrando uma conversa em que a Saudi Aramco faria uma refinaria no Ceará, take or pay, ainda na lógica de poupança. O Brasil está importando da União Federal 17 bilhões de dólares esse ano no Complexo Industrial da Saúde. 86% patente vencida. Só a União Federal, se você botar estados, municípios e a iniciativa privada, vai para 40 bilhões de dólares. Com coisas assim triviais, prótese, mesa, cama de hospital, sabe? E, além dos fármacos, 86% com química fina vencida, com patente vencida. Que, de novo, a compra governamental está protegida pelas nossas relações internacionais, nossos tratados, nossa presença na OMC, e o governo não opera isso. Então, você tem uma compra governamental jogando fora, no estrangeiro, 17 bilhões de dólares. E não precisa ser mega corporação. Se você fizer um trabalho de, vamos dizer, de incubadora de empresa, associar as universidades, a garotada empreendedora, não sei o que e tal, com a compra governamental, o crédito é desnecessário. É um recebível que você já tem, enfim, pensando aqui de onde é que vem o dinheiro. O dinheiro já está sendo gasto. O terceiro complexo industrial da defesa. Nós temos que partir de uma premissa. Faz sentido um país pobre, com dificuldades como o Brasil, ter uma estrutura de defesa? Isso é uma pergunta simples. A Costa Rica resolveu que não precisa ter. Eu acho a saída costarricense bem interessante. Né? Eu topo discutir. Na minha concepção, tem que ter. Porque eu me pergunto assim... Agora, se tem que ter, eu concordo, é uma discussão que eu aceito discutir. Perfeito. Agora, se tem que ter, como diz a Constituição, como dizem que a gente já tomou. Se tem que ter, faz sentido que o meu aparato de defesa seja todo dependente de tecnologias estrangeiras? Não faz. Faz. Só sabe o que guia as naus brasileiras, os Exocet do Brasil, os mísseis de curto alcance e tal, é o GPS americano. A Marinha está contratando esse canalha, desse playboy internacional, Elon Musk, para guiar os navios brasileiros. O cara desregula ali 1 grau, acaba sair do Rio de Janeiro para a Amazônia, chega em Uganda, chega em Angola. Então é ridículo isso, absolutamente. E nós já tivemos êxito. A Avibraz, por exemplo, sabe qual é o passivo da Avibraz hoje? 600 milhões de reais. Sabe qual é a verba de publicidade do governo? Este ano, R$1 bilhão. A Avibraz, que desenvolveu materiais, desenvolveu foguetes, desenvolveu mísseis, desenvolveu tudo, está quebrando. E a gente comprando coisa de Israel. Então, Ciro, o problema é como que a gente desenha a microeconomia dessas coisas. A microeconomia, de novo, aqui os é compra governamental. Né? A grande ferramenta aqui é poupança. Nós já estamos, toda a minha lógica, o dinheiro já está aí. O dinheiro já está sendo gasto. Só que, em vez de importar, a gente tentaria produzir aqui, ainda que com uma transição ruim de tecnologia, porque, de escala. Por exemplo, se você pegar o caso da Renest, dos investimentos da Petrobras no período Sérgio Gabrielli, uma das coisas que atrapalhou muito, a maneira como a gente alterou os requerimentos de conteúdo nacional, elas inviabilizaram. Porque você tinha um conteúdo nacional que era mais valor global, e aí o gestor ele escolhia onde que ele ia fazer o conteúdo nacional e tal. Tudo isso foi picaretado. Aí a gente foi para um conteúdo nacional que era por item, tinha lá um tabelão e tal. Aí inviabilizou. Sim. Porque você pega assim, a Embraer, que é um dos casos bem-sucedidos que a gente tem, a Embraer, para cada R$100 que ela exporta, ela importa R$50. O valor adicionado aqui dentro é metade. Sim. E é por isso que o avião é bom. Sim. Claro. Tem um monte de componente. A partir da turbina, claro. A gente faz o projeto, que é hiper nobre, a gente monta e a gente faz alguns componentes. Tem lá uma parte grande, inclusive a turbina, a gente importa. Por isso que eu, quando vou de Minneapolis para Chicago, tá lá, eu vou no Embraer. Ou seja, esse modelo, se a gente for querer fazer uma indústria armamentista, a gente de alguma forma vai ter que ter alguns aliados. Não dá para fazer tudo aqui, a gente não vai conseguir fazer tudo aqui. Isso tudo é conectado. O modelo de defesa que eu advogo não supõe nenhum inimigo avizinhado, nenhum, certo? E imagina que a nossa estrutura de defesa não tem uma exigência tecnológica que a gente não possa alcançar em 10 anos.
a partir da expertise da Embraer. A Embraer desenvolveu o KC-390, um elemento tecnológico central são os materiais para o trem de pouso daquele monstro lá e tal. Eu enlouqueci porque essa gente estava entregando isso para a Boeing. A transferência tecnológica do GRIP, que eu fui visitar, a Saab e tal, é a primeira experiência no mundo de pacote inteiro da tecnologia transferida, porque o governo brasileiro fez uma questão e a Suécia não tem mais escala lá. Eu queria fazer uma plataforma global para jogar o jogo, né, contra os americanos. Enfim, terminando os meus exemplos práticos que eu estudei. Complexo industrial do agronegócio. Você sabe que 50% do agronegócio brasileiro, a agricultura mais competitiva do mundo, estamos já batendo os americanos, não é? Tropical já é, 50% dos custos são dolarizados. É fertilizante. Faz sentido isso? Faz sentido. E aqui não precisa ser nenhuma estatal de fertilizante, como infelizmente está aí o Lula reclamando de novo. Aqui é o seguinte, é você juntar os grandes operadores do agronegócio, estabelecer aí uma questão de política industrial mesmo, uma tarifa alfandegária para importação que seja proibitiva e, ao mesmo tempo, num ponto de equilíbrio que não seja estimulante de ineficiência, associá-los, financiar isso com o BNDES, não sei o que, está, mas risco deles. Para que eles vão ganhar em real, eles vão faturar, vão gastar em real e vão ganhar só dólar porque na exportação. Eu fico com medo, sabe qual é o meu medo, Ciro? A gente faz isso. O medo é ideológico. Não. E a premissa de que nesse país tudo é esculhambado. Aí não tem jeito. Não, meu medo é o seguinte, a gente faz isso. Acaba encarecendo muito o fertilizante e a gente perde um pouco as nossas... Não há razão para encarecer, porque a escala do mercado brasileiro é grande. É imensa. Então, mas por que o setor privado não faz isso automaticamente? Porque falta coordenação, exatamente isso que eu estou falando. Cada um tem seu fornecedor, eles estão redeados naturalmente, estão redeados, não pagam um centavo de imposto, aí assim, é moleza. Deixa lá fora o dinheiro, vai se arriscar para quê? Esse é o problema. Ciro, agora, por que a gente não faz nada ex post da produção in natura? Mesma razão. Agora, como assim? Nós estamos comprando derivados de soja do mundo externo da soja que a gente pratica aqui. Porque o máximo de agregação de valor é esmagar, já está entregue a multinacionais. Bom, a gente não faz isso porque é caro. Né? Sim, mas não a gente tem que entender onde que está pegando. Mas imagine o seguinte, aplique esse raciocínio naquele exemplo que você disse que era correto, que é da Embraer. Eu já vi essa discussão lá atrás. Sabe quem fez a privatização da Embraer? Eu. Com Itamar Franco. Então, você tem que fazer nós fizemos o seguinte, porque ela ia morrer, e nós fizemos uma coisa para salvá-la e criamos uma Golden Share, que era para segurar as pontas, porque não é necessário. Não precisa matar o rato com o gato cor cinza. Eu sou Deng Xiaoping. A questão básica é o seguinte, é que a partir dali, ela virou uma empreendedora global. Nós se desenhar direito a política... Só tem 8 países do mundo que sabem montar um avião. Nós somos um deles. Desenhar direito a política... É isso. Agora, a gente não tem sido muito bem sucedido nisso, Ciro, até hoje. Eu tenho um enorme ceticismo, mas eu sou aberto à experiência. Mas repare, então vamos ancestralmente, vamos lá. Nós não fomos bem sucedidos em siderurgia? Tudo bem, ineficiências, não sei o que e tal, mas construímos um parque siderúrgico que é relevante no Brasil, apesar das distorções todas. Privatizamos, qual é o problema? Está aí, estão funcionando, está tudo andando, está tudo certo. O Brasil, enfim, com semi-elaborados, está relativamente bem. Então, não é conceitual. Ainda falta um ponto ainda. Tem que... Eu estou de acordo, tem que ser severo o negócio, tem que ser com benchmark marcando a posição. Pegar o benchmark no papelório, tem que ter o benchmark. Aí o benchmark é o seguinte, eu vou sair com tais ineficiências, porque eu vou ganhar escala, porque eu vou ganhar, enfim, alguma maturidade na questão do financiamento, porque meu juro é mais alto. E tem que desapegar. Se der errado, cai fora. Cai fora, fecha e prende os caras que deram errado. Cadeia é um remédio necessário. Nesse caso, então, desse segundo vetor, ciência e tecnologia... Você apontou pistas de setores que possam ser muito bem cujo critério é o tamanho do desequilíbrio comercial brasileiro com o estrangeiro. E a preocupação do Samuel, sim, dá para fazer agora dentro do pode ser com roubalheira. Eu acho que eu tenho uma divergência do Ciro aqui, que é o déficit na balança comercial
para mim, não é um critério necessário. Não, eu escolhi Você pode fazer outras coisas. Eu escolhi outros esse setores. porque ele revela escala. Ele pode dizer assim, E são só exemplos. Você falou no começo, corretíssimo, nós temos que fazer uma aposta em software. Desde que inventaram o ar-condicionado, isso pode ser lá no semiárido do Nordeste. Uma plataforma de coisa de inteligência ou na Zona artificial. Franca de Manaus, por exemplo. Poderia ser uma eu, por troca. exemplo, sou um crítico da falta de política industrial na Zona Franca. Porque eles viraram uma maquiladora. Por quê? Porque o governo não estressa o Lula. Mas como fazer isso? Eu dizendo para ele, pega a Nokia. Está aqui a Nokia. A Nokia, a sede dela é a Finlândia. Aí ela ouviu falar de um regime absolutamente franco e facilitador da vida deles, que é Manaus, lá no coração da Amazônia brasileira. Então a Nokia vem para cá. Até a casquinha de plástico, que não tem relevância tecnológica nenhuma, eles se fornecem global source. Por quê? Porque está o mundo todo em cima da Nokia dizendo, venha para cá, nacionalize seus componentes, não sei o que e tal, e o Brasil não tem nada. Então ela faz tudo em global source, monta uma maquiladora em Manaus e não exporta um telefone, porra. Eu digo, presidente, é assim que se faz no mundo todo. Você chega lá e é o seguinte, olha aqui, está aqui o BNDES, está aqui meu tratamento tributário, está aqui não sei o que, está aqui não sei o que. Tá. Agora você vai me equilibrar essa conta entre nacionalizar componentes e exportar. Aqui você tem 3 anos para fazer isso aqui. É assim que se faz. Vamos para o terceiro e último vetor de desenvolvimento que a gente... Que é educação fundamental. Não, é aposta em gente. Você tem 600 mil casos de malária na Amazônia. Produtividade com 600 mil casos de malária chega a ser cínico, irônico. Não é só isso, é investimento em gente. Sabe, investimento em gente, é claro que a relevância central é a educação. E o problema da educação no Brasil é o paradigma pedagógico. Se não adianta mais você botar mais dinheiro para replicar um paradigma pedagógico do século XIX, que é botar a meninada para o decoreba inútil, em tempos de internet, de realidade virtual, isso é puro lixo. Puro lixo. E para fazer isso, você precisa fazer uma reconversão de todo o magistério. O que importa em um esforço de meritocracia, que está desmoralizada a palavra, mérito não vale mais, é como se fosse uma coisa antidemocrática. Eu dizer que quem se capacitar mais, que se qualificar mais, merece um prêmio maior pelas suas coisas. E isso é a essência da educação. Vai ver se esse homem pode ser professor da Fundação Getúlio Vargas se não tem um doutorado, um pós-doutorado, um paper escrito e tal. Não, é assim no Brasil, a demagogia e tal, você ensinando com essas homenagens corporativistas e tal. E os professores estão prontos para isso. Agora, isso precisa ser colocado para ontem e vai dar um trabalho infernal e vai ter um custo. Um custo. E nós estamos na iminência de constrangimento dos mínimos gastos com a educação. E você tem falou de várias coisas feitas no Ceará e a educação do Ceará que teve e tem um êxito muito grande, né? Teve basicamente na esfera municipal. Isso. Basicamente na esfera municipal. Que não é uma atribuição do Estado. Mas o Estado fez algumas coisas importantes. Por exemplo, meritocraticamente, ao invés de repartir a cota-parte do ICMS pelo valor adicionado mais população, população, valor adicionado, mais cumprimento de metas objetivas e previamente estabelecidas e publicizadas na educação, na avaliação individualizada por aluno. E aí a escola inteira recebe o prêmio. E a escola inteira não recebe o prêmio se não atingir o score, e a melhor escola adota a pior escola para replicar e manualizar os procedimentos que deram naquele bom resultado. É simples de pensar. Como é que funciona? Hoje a educação nos Estados Unidos já é um desastre. Nos Estados Unidos é um desastre. Quem está entendendo bem essa coisa e tal são os coreanos, são os chineses e tal, que estão entendendo que essa nova pedagogia, em que o que importa para o aluno não é saber responder perguntas que estão no Google, estão na inteligência artificial cada vez mais, é saber perguntar. Ou seja, associar informações que existem e, ao associá-las de forma correta, filtrando as bobagens que há no mundo, inovar, criar uma informação nova. Nós estamos lascados no Brasil. Mas isso explica um pouco a evasão que a gente tem, muito grande? Sem nenhuma dúvida. Você tem uma emergência econômica grave, né, gravíssima, que você está falando em pleno emprego, em melhoria de renda, não sei o quê. Sabe qual foi a melhoria do salário mínimo brasileiro? O último passo que está celebrado, e ver a debilidade do nosso mercado de consumo.
aumentou R$ 79 por ano o salário mínimo brasileiro. Dá exatamente para comprar 1,5 kg de picanha, pelo meu cálculo. Picanha brasileira. Se for uruguaia, não dá para comprar nem 1,5 kg, não. Por ano, tá? E isso já criou hiato de produto em serviços e não sei o que e tal. Isso é uma aberração completa. Então você tem esse problema, 40%, 39,7% da população dita empregada estão na informalidade, uberizados, 6,5% não desempregados e 3,5% a 4% estão naquilo que o IBGE chama de desalento. Tá? Então você está falando de mais de 50% da população que estão fora do mundo formal. Então estamos criando 60 milhões de pessoas que vão chegar na idade provecta e tal. E a garotada está premida por precocemente se virar. E aí a escola não retém. Então, essa é uma causa de expulsão e uma causa de atração que explicam que 71 de cada 100 não conclui o nível médio no Brasil. Na terceira década do século XXI, 71%. Resposta do governo, criou uma bolsa. 20 bilhões de reais para botar na conta do garoto. Aí sabe o que vai acontecer? Já está acontecendo o mercado secundário de presença. Algum professor vai anotar falta de um aluno pobre, tirando dele a chance de acessar a bolsa? Porque a questão aí é a bolsa, né? É o dinheiro. O professor vai dizer o quê? Não, eu estou dizendo que o menino não veio para a aula e ele vai perder a bolsa. Você acha que vai... Agora eu faço com a sua experiência com as coisas do Brasil. Você acha que algum professor vai fazer isso? Ou quantos percentualmente vão fazer? Ele pode ser até ameaçado, né? E além do mais, pode ser ameaçado. Mas assim, a generosidade do povo, isso é o governo que vai dar, isso eu vou dar aqui a presença do menino e tal. Tem essa falta de responsabilização, que é uma característica básica da nossa sociedade. Mas repare, e o paradigma pedagógico fica rigorosamente o mesmo. Agora, a impressão que eu tenho é o seguinte, Flávio, na questão da educação, eu acho que Fundamental 1, a gente tem boas experiências, a do Ceará é o melhor. Então, Fundamental 1, me parece que o problema maior é criar mecanismos dentro do Estado brasileiro de replicar as boas práticas. É isso aí. É isso aí. O buraco, e acho que isso a gente não sabe fazer, acho que até no Ceará a gente não sabe fazer, é o Fundamental 2, não é o médio. Eu acho de 4 a 9. De 5 a 9 anos. De quinto ao nono ano. De quinto ao nono ano. De fato, esse é um problema sério. sério. Aí que está o buraco da educação brasileira. Isso. E o problema, tem um documentário muito legal do pessoal da Faculdade de Economia e Administração da USP de Ribeirão Preto. Lá eles têm um laboratório de políticas sociais e eles fizeram um documentário sobre este problema. As séries finais do ensino fundamental. Nono ano. Porque o que acontece? Quinta, nono. É o período em que a criança está entrando na adolescência. Isso. Então, nesse período, a referência da criança deixa de ser os adultos e passa a ser a coletividade. Os colegas, o círculo dela, né, os colegas. Isso. É um período que os pais se afastam um pouco da escola, quando tinha que ser ao contrário. Os pais tinham é mais difícil nesse período do que quando é criancinha. Perfeito. E é o período em que passa a ter o professor especialista. No Fundamental 1 você tem um professor da todas as disciplinas, no Fundamental 2 você começa a ter o professor de matemática, de português, de ciências. Não é tão aberto quanto o médio, mas... E você tem os problemas de violência, de bullying, começa a aparecer no Fundamental 2. Gravidez precoce, né? E aí, criminalidade, gravidez precoce, exatamente, é um pacote. Tem desde questões técnicas, né? O ideal seria que as escolas do Fundamental 2 fossem maiores, por uma questão de escala, para que o professor especialista pudesse dar aula só naquela escola. Porque aí, se ele der aula só naquela escola, ele vai ter um vínculo com aquela comunidade, vai conhecer melhor a comunidade. Consegue controlar mais, né? E vai ter uma proximidade maior. Tem uma tese de um antropólogo que eu gosto muito, Juliano Speer. Ele fez um livro muito legal sobre os evangélicos, mas tem um livro menos conhecido dele, que é sobre mídias sociais nas comunidades brasileiras, que tem um capítulo 5º desse livro do Juliano Speer.
ele escreve um pouco, ele viveu numa comunidade como um trabalho de campo dele, de antropólogo, a maneira como nas comunidades brasileiras, nas favelas brasileiras, a escola é um corpo estranho. Uhum. É meio parecido que nem a Igreja Católica vis-à-vis os evangélicos. Uhum. Nas comunidades, os evangélicos, eles nasceram lá. Uhum. Eles são daquela comunidade. Enquanto a Igreja Católica vem um padre que foi formado não sei onde. É um corpo estranho, acaba não tendo muita empatia. Né? E na escola acontece muito isso. A escola é vista como uma coisa muito exógena, estranha à comunidade. Os professores são todos funcionários públicos que não são, que não vêm da região. Então você tem problemas graves e a dificuldade é que a gente não sabe fazer. Acho que esse é o nó, acho que os esforços nossos de pesquisa deveriam se concentrar no Fundamental 2 mais do que no médio. Os problemas são maiores no médio, de evasão, porque a pessoa no Fundamental 2 ela fica e não aprende. Talvez a raiz seja essa. Aí chegou no médio, fica mal. Ela já está com idade de trabalhar, ela cansa de ficar naquela escola que não tem retorno, e aí ela vai ela vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, vai fazer alguma outra coisa, ou vai ficar neném em casa, melhor ficar fazendo nada. Então eu acho que a gente tem esse buracão, que é as séries finais do Fundamental, que a gente precisa entender melhor, e lamentavelmente isso a gente não sabe fazer. Bom, então a gente está chegando aqui ao final de mais um podcast, e antes aqui da gente ter aí a encerramento, Ciro, queria as suas palavras finais, né, de percepção, né, o que você imagina para o Brasil nos próximos anos. Eu sei que você está um pouco mais pessimista, né, do que a gente encontra, mas acho que um programa como esse, por exemplo, né, ele traz, vamos dizer assim, caminhos que possam ser visivelmente perseguidos, né, e que a gente encontre realmente uma luz, né, no fim do túnel. O Brasil é um país, como você diz, né, um país abençoado, que tem todas as características para ser uma grande nação, mas algum problema acontece que a gente não consegue sair da renda média, né, já há muito tempo, né? 4 décadas. 4 décadas. Veja, eu não sou pessimista, também não dá para ser otimista. Eu considero que o realismo, sabe, o realismo esperançoso, é muito raro que alguém veja a palavra dever associada à palavra esperança. É um pouco o meu estado de espírito que está aí. Quer dizer, esperança é uma coisa que você tem ou não tem. E eu me imponho o dever de ter esperança no Brasil. Sabe? Não há razão, nós ouvimos aqui a lucidez do professor, dando as evidências todas, e eu ainda antagonizando evidências, não é? São muitas evidências de que o Brasil é um país que não deu certo e que tende a não dar certo para a nossa geração, enfim. Porém, eu me imponho o dever da esperança. E esse dever não é um dever essa esperança não é despolitizada. Eu disse aqui, vou repetir, agradecendo essa honra, esse privilégio, esse conjunto de lições preciosas que eu pude ter com o professor e com você, meu professor antigo e tal, nesse podcast. O Brasil tem, na conta do primeiro, segundo ou terceiro lugar no pódio, todos os elementos generosos da economia do século XIX e da economia do século XX. Isso não é brinquedo, não é? E isso jamais será irrelevante, apesar de todas as transformações, e eu vou comentar concluindo o meu agradecimento aqui, mas não é trivial que nós tenhamos a maior província mineral do mundo, rivalizando com os americanos, não é? Somos um país que pode expandir sua produção de petróleo em tempos, não é, em que as pessoas estão, economia, reconversão energética e tal. A economia do petróleo ainda vai impor-se aí por 30, 40 anos e tal, e não faz nenhum sentido que o Brasil não explore com rapidez os potenciais que nós temos nessa área, verticalizando ou não, porque a commodity exportável também agrega valor e tal. E gera receita para o Tesouro, que é importante. Gera receita, poderia se fazer uma coisa mais ao modo norueguês, de um fundo soberano que guardasse esse dinheiro e evitasse a tal doença holandesa e tal. Enfim, mas não é trivial que nós tenhamos 1 de cada 6 litros de água potável do planeta Terra, ainda falando agora das inovações do terceiro milênio, maior biodiversidade do planeta,
Falando em matriz energética sustentável, você tem insolação nesse país, não é? Uma insolação no Nordeste, 320 dias de sol, né? Energia eólica, ventos numa costa de 8.400 quilômetros, ou numa fronteira seca e tal. Por onde você olhar, os elementos físicos da economia do século XIX, da economia do século XX, estão aí generosamente ainda disponíveis para o Brasil. O nosso problema é humano. É um problema humano grave, não é? Porque a massa popular tem várias virtudes que a nossa elite está tentando destruir. Por exemplo, a mestiçagem sempre foi uma virtude da cultura e da identidade nacional brasileira. Agora parece que é politicamente incorreto você elogiar a mestiçagem, porque tem que hiperfragmentar a sociedade em etnias que já nem se procura mais. Uma baboseira herdada dos Estados Unidos, mas ao fazermos de cima para baixo a imposição desse sectarismo identitário, nós estamos levando a uma revolta popular. O povo está indo para a direita porque a esquerda está sendo confundida com esta esculhambação, em que você fazer apologia do cu, não é? Na televisão ou numa universidade, como aconteceu recentemente, parece ser um elemento progressista em detrimento de uma moral popular, reacionária, atrasada, evangélica, que é uma estupidez inominável da elite brasileira. Mas nós temos um problema sério, que é uma massa popular, não é, desorientada, precocemente induzida a crer que ser feliz é dar conta de um acesso a um consumo cuja renda não é compatível, o que produz uma geração de frustrados e produz uma elite política que quer financiar esse nacional consumismo, né? Bolsa isso, bolsa aquilo, para compensar com a dádiva, desde que, como aconteceu agora caricatamente, você tem o seguinte: o Banco Central publica um estudo dizendo que X% das famílias do Bolsa Família estão gastando até não sei quantos por cento da sua Bolsa Família com as tais bets. Aí qual é a solução do governo? Invade a liberdade individual das pessoas e tira a máscara de uma vez por todas para proibir a utilização do dinheiro do Bolsa Família com a bet. Espera aí, essa é a solução? Não era proibir a bet, criminalizar a bet? Se fosse eu, presidente da República, não tinha autorizado essa esculhambação. Não tinha autorizado essa esculhambação e, uma vez posta, eu teria proibido e criminalizado. Enfim, esse é o desastre. Um povo maravilhoso, né? O sincretismo religioso único num mundo que está se desagregando por conta de fundamentalismo religioso e tal, que também aqui está se introduzindo um retrocesso com essa coisa, não é, neopentecostal, agressiva e tal, como reação protetiva da massa popular, da moral popular, né, a essa invasão autoritária do identitarismo vesgo que se vende no Brasil como se fosse esquerda. E uma elite podre. Esse é o grande problema, uma elite podre. No mundo econômico, a minha sensação, claro que há sempre exceções, é de que isso aqui, para essa elite, é um grande acampamento. Um grande e desprezível acampamento. E todos os excedentes que eu puder tirar, vou botar na conta no offshore, no estrangeiro. O presidente do Banco Central do Lula guardava o dele lá fora. O presidente do Banco Central do Bolsonaro guardava o dele lá fora. O atual presidente do Banco Central brasileiro guarda o dele lá fora. Como é que pode? A autoridade encarregada da sanidade da taxa de câmbio, da tributação deste ou daquele valor e tal, bota o seu imune às regras e as coisas daqui. E quando esse campus vai para a LIDE, em Londres, esculhamba o governo e deplora a questão fiscal do governo, então no dia seguinte o câmbio começa a aloprar, ele enrica. Toda a valorização cambial ele enriqueceu, porque o dele está em dólar lá fora. Então é uma elite absolutamente podre, ignorante e arrogante, né? Então, assim, como é que eu vou ter otimismo diante de um quadro como esse? Então, a base física, ok, está tudo aí. Mas, assim, cada vez menos será relevante ter petróleo, ter minério, sabe? Cada vez menos, cada vez mais relevante é ter gente qualificada para entender as linguagens disruptivas da inteligência artificial e seus parceiros ou seus outros elementos. E o que a nossa elite está fazendo? Nada. Pelo contrário, apodrecendo o povo, decompondo o povo, deformando a moral coletiva por todos os argumentos. Portanto, pessimista não sou, mas otimista, meu irmão, desculpe, não dá para ser. Muito obrigado a vocês todos pela oportunidade. Samuel, aí as suas
palavras finais aí para a gente... Olha, acho que tem essa avaliação, né? Se a gente é otimista ou pessimista com o país, eu tenho sentimentos ambivalentes. Eu olho o Brasil dos anos 70, 80 e comparo com hoje, eu acho que a gente evoluiu muito. E acho que a gente evoluiu em algumas dimensões, inclusive eu avalio que os indicadores que os economistas usam não captam bem. A desigualdade medida pelo índice de Gini não caiu muito, mas a diferença de universos entre um brasileiro rico e um brasileiro pobre diminuiu muito. Quando eu era criança, um brasileiro pobre não falava a língua que eu falava. O português era outro. Não tinha dente na boca. Tinha níveis de desigualdade que eu acho que caíram muito. A gente ficou mais homogêneo do que nós éramos há 40, 50 anos atrás. Que é uma homogeneidade que não está bem no dado de Gini. Eu acho que é porque a gente não capta bem o papel do Estado. A gente universalizou a escola. A gente achava normal não ter escola. Hoje tem escola, tem o problema da evasão, tem o problema da qualidade. A gente fez o SUS e hoje pobre tem hospital. Então, nesse sentido, a gente evoluiu muito do que nós éramos lá atrás. Agora, de fato, é um projeto que está fazendo água por todos os lados. E acho que o maior exemplo é que, pela primeira vez nos últimos 10 anos, a gente vive uma situação em que os filhos da elite começam a viver fora do país. A gente está vendo isso. Isso não existia antes. O Brasil recebia imigrantes. Não só nós não recebemos mais, como os filhos da elite, os jovens mais bem educados, começam a achar um pacote melhor, morar fora, trabalhar fora, estudar fora. E isso é muito ruim. Isso é um sinal que, se isso não mexer, se a gente não conseguir mexer nisso, vai faltar muito capital humano, as melhores cabeças estão indo embora. Isso é um sinal de doença. A gente tem que construir um pacote que faça com que as melhores cabeças fiquem aqui e mais, que nós recebamos gente de fora, que nós voltemos a receber pessoas de fora como nós fazíamos lá atrás. Eu acho que tem uma base a partir do qual a gente pode construir algo melhor. E, nesse sentido, acho que tem um espaço para otimismo. Qual é a base? A base é que, com todos os problemas do sistema político brasileiro, o eleitor não aceita a inflação como um mecanismo de equilíbrio. Isso é um passo imenso de evolução. Porque se inflação não é uma saída, o espaço para o populismo fica muito reduzido. Ou seja, o executivo que é visto pela sociedade como responsável por bagunçar a macroeconomia e gerar a inflação, ele é punido nas urnas, pesadamente. Parece que impostos também, né? Aumentar a carga tributária. E está difícil aumentar a carga tributária também. Tem esse ponto que o Ciro desenvolve no texto dele, que há um espaço de aumento da carga tributária, tributando melhor lucro. Isso. No país. Discutimos hoje, sabemos que tem sinais claros de baixa progressividade dos impostos de renda no país, no topo da distribuição de renda. Então tem alguma folga tributária que dá para a gente aumentar um pouco a carga tributária, se quiser fazer direito. Eu talvez tenha um ceticismo maior do que Ciro, eu acho que não passa de 1,5, 2 pontos percentuais do PIB. Ciro tem uma conta que chega a 3, essa é uma discussão. Mas, de fato, não tem um espaço tributário imenso. A gente já chegou próximo. Inclusive, que parte desse ganho abata tributos regressivos sobre consumo. Compensar um pouco. Abater um pouco. Então, tem essa base que é não aceitar a inflação. Eu tenho um entusiasmo com essa reforma tributária que foi feita, com todas as limitações dela, porque eu acho que a reforma tributária, além de reduzir o custo de conformidade, e eu acho que vai reduzir litígio, ela tem uma outra dimensão que tem sido menos elaborada,
que é uma dimensão de cidadania tributária. Ela vai aumentar muito a transparência do custo do Estado brasileiro. E ao aumentar a transparência do custo do Estado brasileiro, eu acho que com o tempo vai gerar pressões para que a qualidade do Estado aumente, que ele entregue mais para a sociedade. Isso eu acho que é muito positivo. E num certo sentido, quer dizer, eu me entristeço muito com esse tema, né, das pessoas saindo do país, as pessoas, os filhos dos ricos, as pessoas mais educadas. Acho que é um sinal muito grande. Agora, o país não vai acabar. A gente é uma viagem, é uma cultura, é um país continente, com muita novidade, né? Porque a gente é uma mistura de Portugal com África, tal, aqui nos trópicos, né? Um pouco da cultura nativa. De fato, o Darcy Ribeiro tinha razão, né? Nós somos povos novos, né? Não somos povos europeus transplantados, não somos povos testemunhos, seria o caso do México ou do Peru, né? Nós somos um povo novo que tem que se inventar. Também a gente deu azar, né? Eu estou olhando aqui o livro do Eugênio Goudin. O Goudin falava isso nos anos 50. Né? O Brasil é um país naturalmente pobre. Se a gente olhar nos anos 50, nós não tínhamos petróleo. Nós não tínhamos carvão. Os nossos rios não são navegáveis. A gente tem uma topografia infernal. Construir estrada, o custo de transporte no Brasil é muito alto. A historiografia já resolveu isso. A gente sabe que uma parte do subdesenvolvimento nosso no século XIX, não é tudo, mas certamente o custo de transporte no Brasil contribuiu para que nos atrasássemos bastante no século XIX, longe de ser o único motivo, tem uma lista gigantesca, mas esse certamente é um item importante. Então, se eu olhar de uma perspectiva histórica mais de longo prazo, o Brasil é um país pobre por natureza. E sempre que a gente fez as coisas direito, a gente conseguiu superar desafios. Acho que o maior desafio que a gente superou é o desafio da agropecuária. Para a gente imaginar, assim, a gente não conseguia plantar mandioca no Centro-Oeste em 1950. A nossa agricultura em 1950 em São Paulo era predatória, muito parecida com o que a gente fazia no século XVI. Né? Queimar, plantar café, 20 anos depois esgotou o solo, e aí você vai para a próxima. Né? E hoje a gente criou um setor econômico importantíssimo, praticamente do nada. A gente desenvolveu uma tecnologia para clima tropical, nós adaptamos as sementes, e hoje tem um fenômeno que é impressionante. Você vai no Centro-Oeste, é uma coisa, primeira vez que isso acontece em 500 anos de história do Brasil. Terra boa no Centro-Oeste é terra velha, terra nova é barata. Porque a terra velha você já fez investimentos, você corrigiu. Então você pega o arrendamento da terra, ela vai ficando mais cara conforme ela seja mais velha. Que é exatamente a lógica inversa da ocupação a ferro e fogo da Mata Atlântica com a cultura do café no século XIX, primeira metade do século XX. Então tem algumas áreas que a gente avançou muito. Eu acho que essa base de que a gente não aceita inflação como solução para as nossas questões. E o jogo político talvez gere ao longo do tempo certa trajetória virtuosa. Vamos torcer. Ok. Então, essas reflexões do Ciro, do Samuel, a gente encerra aqui mais um podcast Conexão Econômica, esse podcast do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Se você tem realmente, acha esse conteúdo importante, por favor, compartilhe com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais, porque o interesse sempre de trazendo uma discussão de muita qualidade, inclusive como foi feita hoje nesse programa. Muito obrigado e até um próximo episódio.